Capítulo 18. O Império Persa. Santuários e iniciados. As guerras édicas. A anarquia helênica. O Império Macedônio. Ásia. Judéia sob os gregos. Budismo. China. De agora em diante, sem controle regular, o mal político continuará a dissociar tudo e a se opor em todos os lugares. O pesado cesarismo persa logo quebrará sobre as eriçadas das frágeis cidades gregas. Estes, por sua vez, formando como um todo uma anarquia republicana, logo depois verão este último passar do estado horizontal para o estado perpendicular, coroando-se primeiro em um império macedônio, depois romano. Tudo se precipita em direção a uma sistematização geral do mal por si só. Leis, moral, tudo é governado por ambições desenfreadas, ao capricho dos poderes que têm ciúmes de todo o controle e continuam a dar o exemplo e a autorização de todas as rebeliões vindas de cima. Durante este teuips, o bem procura contrabalançar os males criados pela política. Ele sai do que resta dos templos e também opera através dos ensinamentos, da legislação e da moral pública, na medida em que os governos o permitem. De um extremo ao outro do mundo, o mesmo trabalho é feito como Esdras. Voltamos aos livros das antigas leis sagradas, perdidos ou perdidos na briga universal. Em todos os lugares, também, o significado das velhas ideologias é perdido, ou alterado sob a multiplicação de novos símbolos, pois os poderes constituídos não rebaixaram e pisotearam em vão em suas sangrentas lutas os corpos de ensino, os remanescentes dos dois primeiros conselhos. É, portanto, uma era de destruição na ordem política e reconstrução na ordem intelectual e moral. Eles se apressam em monetizar os lingotes da ciência esotérica e em entregar ao mundo exterior o que a lei dos mistérios permite que seja submetido ao selo do vulgo, ao selo dos governos locais, a fim de que o velho espírito possa retomar o curso, ao mesmo tempo em que rebaixa seu título. Assim como o sacerdócio judaico perdeu o significado científico de seus textos e teve que tomar emprestado o significado primário deles das comunidades leigas, também o brahmanismo adormeceu suavemente nos livros sacerdotais, e já se passaram 3 séculos desde que o sânscrito se extinguiu e passou ao estado de língua morta. Por 1100 anos, no berço da política arbitrária, o acadian esteve fora de uso. Por 200 anos, Nabonassar, como um simples anarquista de cima, queimou, despedaçou, raspou e aniquilou todos os monumentos científicos dos caldeus. Este furioso, bêbado de poder pessoal, queria absolutamente estabelecer uma nova era asterisco com uma espécie de ano próprio. No momento da história com o qual estamos preocupados, a escrita cuneiforme também deixa de ser compreendida e usada. Na Grécia, os livros dos templos da Trácia há muito foram queimados por políticos, e os únicos remanescentes que restam deles estão na Etrúria, esperando que os hipócritas padres conscritos de Roma os façam desaparecer subrepticiamente, enquanto encenam sua comédia de falsos devotos. Em Delfos, os sacerdotes exortam os iniciados mais do que nunca a retornar aos hierogramas de Orfeu, a imbuir-se dos princípios de sua síntese e a iluminá-los externamente com as manifestações da arte e da filosofia popularizadora. Na China, o mesmo caráter dos esforços feitos pelos sábios. Os anéis esquecidos são mais uma vez objeto de estudo ardente. Forçados à extrema circunspecção, os sacerdócios, mais apreensíveis em seus templos do que as comunidades e os iniciados leigos, deixam que estes últimos ajam ou os exortem à ação. Alguns salvam o próprio texto dos livros sagrados, como Esdras em Jerusalém, como Tarquínio em Roma, como os sacerdotes no Egito, antes, durante e depois da chegada de Cambises. Outros comentam sobre o choterismo na linguagem vulgar, como a grande sinagoga até Simão, o Justo, como todos os chefes das chamadas escolas filosóficas daquele dia em diante, da Ásia Menor e das Ilhas Rionicas à China e ao Japão, onde Simão realizou o mesmo trabalho que Lao Tse e a escola do Yao, como Kong Tse e sua academia que deveria escrever o Sekshu. Em todos os lugares, conselhos públicos ou privados estão se reunindo, análogos à grande sinagoga. Na Índia, eles se reúnem nas criptas dos templos, onde transcrevem para os leigos tudo o que é permitido entregar a eles sem quebrar juramentos, fragmentos dos Vedas, do Mahabharata, do Ramayana, etc. Na Pérsia, o último Zoroastro também ressuscitou do pó e salvou do esquecimento o antigo Zendavesta,
cujos resumos truncados ele publica, que conhecemos sob os nomes de Vendidad, Visperid, Yesades, Cirrose, Bundeches. Mas o olho da arbitrariedade imperial está observando que esses esforços não ressuscitam a antiga unidade intelectual, para que a autoridade não se eleve acima dela. Da mesma forma, todos os poderes usurpados no resto do mundo impedem que a aliança do templo seja reconstruída e alguns atacam diretamente com a espada da realeza, outros, de maneiras diferentes, sob a máscara mais enganosa de tiranias aristocráticas ou populares. Na Pérsia, a magofonia, ou o massacre dos magos, privou sua universidade de toda a esperança de reconstituir a antiga sinarquia de suas 12 tribos. No Egito, contarei mais tarde como o sacerdócio foi tratado por Cambises. Portanto, sempre que podem, os sacerdotes e sábios se apressam em fazer seu trabalho de reparação, espalhando os benefícios da instrução e da educação. Em 541, o primeiro concílio budista se reuniu, e a era do neoiamismo se abriu, como a dos Neo-Hamids de antigamente. 88 anos depois, o segundo concílio se reuniu e cuidou de um sacerdócio completo, com iniciações esotéricas que duram até os dias atuais. Na China, os discípulos de Kong Tse fundaram suas escolas públicas. Como seu mestre, eles reduzem tudo ao simples bom senso e interesse. É claro, eles elevam o nível moral dos literatos, rebaixando a intelectualidade antiga a uma média honesta do racionalismo e da filosofia populares, que subsistirão até o nosso tempo. Enquanto a popularização cumpre assim seu papel útil, outros sábios, distintos dos filósofos propriamente ditos, operam na altura e profundidade do espírito humano. No que diz respeito ao mosaicismo, já vimos esse movimento nas comunidades leigas. Em todos os lugares também verdadeiras ordens, digamos a palavra, sociedades secretas, são fundadas, ou se fecham hermeticamente à polícia das potências e ao servilismo venal de certos sacerdócios. Mistérios regulares não são mais seguros. A imoralidade do governo mancha com seu veneno os lugares e coisas mais sagrados. É por isso que, no sul da Índia, certas coisas não são mais comunicadas, exceto em certos lugares e sob certas condições. É por isso que o mesmo é feito entre os birmaneses, entre os dizimados guebres, onde a tríplice iniciação de Mitra é retomada em uma nova base. É por isso que, na China, os seguidores do Tão se fecham em si mesmos. Na Grécia, na Jônia e nas ilhas, a atividade dos popularizadores leigos não parou a partir do ano 600. Em primeiro lugar, há Solon, Tales, Bais, Quilon, Pitacus, Cucobulus, Anaxarsis e Esopo. Plutarco mostra que eles se inspiram e se reúnem com Delfos. Eles ressuscitam o espírito órfico que determinou a fundação dos jogos para certos propósitos sociais. Eles encontraram irmandades, escolas com uma doutrina dupla, uma secreta e oral, a outra vulgar e entregue à escrita. A ciência está dentro com seus princípios fixos, a filosofia está fora e não se apresenta mais, exceto na forma de discussão racional, adaptada mais ou menos à opinião do vulgo, esclarecendo-a sem que eles a sintam demais. Em Samos, foi Camodamas quem também abriu uma escola pública, onde o nazareno Pitágoras começou sua iniciação. Na Itália, a Etrúria treinou outros nazarenos, incluindo Numa, a quem os templos enviaram como rei da justiça, para dar culto e leis à anarquia dos prud'hommes romanos e sua reivindicação de ser apenas o sacerdócio, bem como o governo e o ataque sistemático aos antigos santuários e estados metropolitanos. Sob Camodamas, sob Tais, sob Ferecides de Ciros, sob Anaxirander, o adolescente Pitágoras, tendo esgotado toda a doutrina desses mestres, volta para a fonte sagrada onde eles beberam, e onde o próprio Moisés mergulhou nas profundezas dos mistérios. Provido de cartas para o faraó Niasis, ele foi admitido nos formidáveis testes da ciência sagrada, em Mênfis, no templo de Neitises. Sua iniciação durou 22 anos sob o pontificado do sumo sacerdote Souxis. Ele alcançou o mais alto posto do sacerdócio no exato momento em que os infames Cambises invadiram o Egito, atacaram seus templos e saquearam os de Tebas e Mênfis. Destruiu com fúria de Ammon, para apagar a memória de Ram e da antiga lei. Quanto ao sacerdócio, o bandido coroado dizimou-o, exilou-o ou transportou-o e dispersou-o para terras distantes. Com parte do colégio sacerdotal, Pitágoras foi conduzido por uma brigada persa para a Babilônia,
onde deve ter conhecido o último Zoroastro e a elite do cativeiro judeu. Seu internamento sob a supervisão da Polícia Imperial durou 12 anos, e ele devia sua liberdade apenas à intervenção de Democedes, médico de Dário, filho de Estap. Ele foi para Samos, sua terra natal, apenas para receber o último suspiro de seu primeiro mestre e levar consigo sua velha mãe. Samos, como as ilhas de Tlouk e como a própria Jônia asiática, foi então esmagada pelo cesarismo persa. Templos, escolas, ciências, letras, tudo havia morrido sob esse despotismo estúpido, e Pitágoras evita passar por isso novamente. Onde quer que vá, vai ao templo, ao cérebro e ao coração da sociedade antiga. Em Creta, ele estava com Epimênides nos santuários do Júpiter Ideano. Em Elis, ele está nos Jogos Olímpicos. Em Delfos, nós o vemos entre os anfictiões. Ele conversa longamente com os sacerdotes de Apolo, por muito tempo ele conversa com Apítia, que era então Teucleius. Em Eleusis, ele presidiu os mistérios. Foi assim que ele trouxe ao sacerdócio grego e aos anfictiões as informações mais precisas sobre os projetos da política imperial, e que contribuiu para organizar antecipadamente a resistência ao nimrodismo persa. Se considerarmos que o Egito logo tentará se libertar, não podemos hesitar em conceder à Irmandade Sacerdotal dos antigos templos um papel capital em favor da liberdade. Pitágoras então se estabeleceu em Crotona, na Grande Grécia, e lá fundou seu Ordi #, uma academia pública no exterior. Comunidade leiga dentro. Esta ordem e esta academia eram duas, Instituto de Homens. Instituto da Mulher. A sabedoria, o aprendizado, a eloquência, a beleza do mestre reuniram em torno dele todos os estudiosos de Locri, Sibaris, Metaponte e Crotona. Pessoas afluíam de todas as cidades da Itália e da Grécia para seguir seus ensinamentos em todos os ranchos do conhecimento e da arte. Aos 60 anos, a época de Mênfis casou-se com uma de suas discípulas, Tecano, uma jovem de grande beleza, que desenvolveu uma paixão entusiástica por ele e por seu trabalho, que ela dirigiu após sua morte. A regra da ordem era a dos templos do Egito. A roupa era a túnica de linho branco, a de todo o antigo sacerdócio de Ram. A tríplice adoração era feita ao amanhecer, ao meio-dia, ao pôr do sol, acompanhada de hinos e coros e seguida de abluções, exercícios de ginásio e danças como nas comunidades de Israel. A iniciação na ciência esotérica, bem como nas artes sagradas, foi lenta, o teste moral durou 7 anos, os mistérios tinham, como em qualquer outro lugar, 4 graus medindo as 4 hierarquias de conhecimento, das quais falamos tantas vezes. A comunhão era praticada em certas festas astronômicas sob a mesma espécie que os ortodoxos, sem sacrifícios de sangue, sem vinho ou carne na dieta comum. A ciência secreta nunca deveria ser escrita. A série de ensinamentos foi resumida apenas em versos, de acordo com os costumes antigos, e esses aforismos esotéricos foram suficientes para os iniciados, que imediatamente viram a substância na forma. É assim que os vem-dourados foram preservados para nós, e ver fabre de oiver. A influência da ordem na opinião e nos costumes da Magna Grécia logo foi tão considerável que os anarquistas que eram emissários do Senado romano não deixaram de ficar alarmados. Síbaris foi agitado por uma revolução, e o povo avançou sobre os pitagóricos enviados a uma embaixada e os massacrou. Crotona não hesitou em levantar um exército de 100.000 homens sob o comando de Milo, seu governador, que infligiu uma derrota sangrenta aos demagogos de Síbaris. Mas a facção subjugada depois levantou a cabeça e veio agitar a própria Crotona, sob a liderança de um miserável chamado Silon, a quem Pitágoras havia expulsado de seu instituto. Os bandidos incendiaram a casa de Milo, enquanto o mestre estava lá. Ele estava então nos últimos limites da vida humana, quando, de acordo com Diógenes Laércio, ele pereceu no fogo. Teanono assumiu a cabeça da ordem e, mesmo depois de seu marido, ela o liderou com maestria. Um de seus 3 filhos era o mestre de Empédocles, uma de suas filhas, Damo, resistiu a todas as ofertas de dinheiro. E manteve fielmente certos comentários que seu pai havia feito com ele. Como os antigos profetas hebreus, como todos os outros conselhos dos deuses, a ordem foi várias vezes dizimada e dispersa, primeiro por instigação de políticos ignorantes, depois sob o incitamento do fanatismo ignorante dos primeiros cristãos.
Foi assim que a bela e erudita Hipatia, que ensinava astronomia em Alexandria, foi cortada em pedaços no vestíbulo da igreja cristã. Sua cabeça, seu tronco, seus membros ensanguentados foram arrastados pela calçada por uma população embriagada de fanatismo, que queimou esses lamentáveis restos mortais em praça pública. Isso aconteceu em meados do século V, sob o novo patriarca do Egito, Cirilo, que acabará de lançar a mesma matilha sobre os judeus, a quem esses miseráveis, indignos do nome cristão, haviam roubado e assassinado. No entanto, a ordem pitagórica sobreviveu quase até os dias atuais, assim como os cabalistas, embora em formas externas que às vezes são muito diferentes. Citarei aqui apenas uma das inúmeras tentativas desta ordem de trazer de volta o governo geral da antiga sabedoria e ciência. Em meados do século XV, em Constantinopla, foi um membro da ordem, Gemitus Pleto, que pediu ao chefe da igreja grega uma divisão do ensino cristão em 4 hierarquias de conhecimento e se ofereceu para dar seus princípios. Ele então propôs uma revisão da constituição da cristandade. Genádio, que era então patriarca, estava menos preocupado com princípios e interesses gerais do que em beber bem, comer bem, jogar cartas e dados e dormir tranquilamente, não deixou de responder com a velha teologia por trás do. Portanto, na sobremesa, ele prestou um anátema e enviou à fogueira o memorial de Pleto. A ordem então se dispersou para as cidades improcráticas da Itália, como os Abramidae haviam feito anteriormente em Caldeia, e os Médici nomearam Pleto presidente da academia que Cume havia fundado em Florença. No século atual, outra tentativa ocorreu perto de Napoleão I, antes de sua partida para a campanha da Rússia. Mas vamos seguir em frente e retornar ao mundo antigo, onde veremos a filiação pitagórica desempenhar na Grécia um papel capital que escapou aos historiadores. Entrei nos detalhes anteriores apenas para mostrar o longo escopo das comunidades religiosas da antiguidade. Foi por meio dessas organizações que os princípios das artes e das ciências foram salvos da ruína dos templos e dos ataques do poder, seja monárquico ou republicano, mas também anárquico nessas duas formas, e necessariamente fatal para a autoridade, quando não recebe sua vida intelectual e moral. Tais foram os esforços das antigas universidades religiosas no tempo de Esdras, e os frutos que estavam amadurecendo para o presente e para o futuro. O nimrodismo começou sua história eterna de novo. Ciro resgatou a Ásia de Turan para o Império Indiano, que ele havia despojado dos 2 vice-reinados de Pangi e Sindh, a fim de convertê-los em uma satrapia brutal. Cambises havia colocado a mão na África, devastado El Egipte, arruinado as cidades sagradas e tratado, como é bem conhecido, Psamenite, filho de Amasis. Não é uma coisa ruim, no entanto, observar de perto a conduta deste rei dos reis, de acordo com a ordem de Nimrod. Mênfis, entregue à pilhagem, foi queimada. Tudo o que lembrava a religião egípcia foi quebrado, aniquilado e pisoteado. O faraó foi levado perante Cambises e carregado de ferros, colocados em um monte em torno do qual os sacerdotes, as principais famílias e a corte do rei estavam dispostos. Então a filha do faraó foi trazida para a frente, vestida de trapos, e seguida por todas as suas damas de honra em trajes semelhantes. Então foi o príncipe real e os 2000 jovens que haviam sido seus companheiros de iniciação. Todos eles, antes de serem mortos, tinham o freio na boca e o cabresto em volta do pescoço. Psamenite, com esse espetáculo, reprimiu seus soluços, mas ele não era o mestre disso, quando viu nessa lamentável multidão um de seus conselheiros mais íntimos brutalmente arrastado por soldados persas. Cambises estava lá, em seu trono, e perguntou ao faraó por quê, senhor de si mesmo até então, ele não era mais. Aqui está a resposta do rei vencido: os infortúnios de minha família são muito grandes e são meus, mas a visão desse servo assim maltratado arranca lágrimas de compaixão de mim. Não apenas o Egito, mas os oásis foram dizimados e devastados. A Etiópia sozinha repeliu o invasor. Foi em seu retorno desta última campanha, uma verdadeira derrota para ele, que Cambises renovou suas atrocidades contra o sacerdócio. Até Alexandre, que foi recebido como libertador, o Egito estava perpetuamente lutando contra o cesarismo persa e o ocupou por revoltas contínuas. Assim pereceu o último baluarte armado da lei de Ares, o último poderoso tabernáculo da teocracia do Cordeiro.
O motivo das guerras do nimrodismo foi suficientemente desenvolvido aqui e pode ser resumido em duas palavras: violência e pilhagem. É por isso que acabamos de ver Pitágoras passar por todos os santuários da Grécia em seu manto branco de sacerdote egípcio e levar a palavra de ordem da resistência. Restava apenas a Europa para assassinar e saquear, restava apenas o pequeno templo dórico de Delfos para aniquilar, de modo que, sozinho, a lei do touro e sua consequência política governariam doravante a vida relacional de todas as sociedades da Terra. Graças à conquista do Egito, a era das guerras persas encerrou definitivamente o padre de Ram, por falta de reis da justiça para lutar, de armas na mão, contra o J-Nemrodismo. O crime do cesarismo está completo, e não há mais na África, nem na Ásia, sociedades antigas para assassinar e roubar, exceto a China, que está muito longe. De agora em diante, a força tem precedência sobre a lei sem questionar, senão sua oposição a si mesma. Por 50 anos, o cesarismo persa atacou a Grécia para fechar seus templos e impor tributos, de 500 a 490, Dário, com Datis, Artafernes, Mardonio, de 480 a 479, Xerxes com Mardonio, de 470 a 449, Artaxerxes Longa. Todos os meus leitores tiveram que suportar em bancos universitários a travessia desta histórica Ponte 9 que é chamada de Guerras Persas. É mais ou menos lá, exceto por 1 ou 2 séculos, que começa a história positiva professada nas escolas. Graças aos escritos sagrados e ensinamentos das civilizações asiática e africana, fomos capazes, com a tocha da verdade na mão, de ir e voltar através dos séculos, por mais de 6.200 anos antes dessa data. Armado com o garanhão dórico de Ram, Abramida e Moisés, o leitor atento não pode mais se enganar, e ele não será mais o joguete da superficial história dos acontecimentos, que merece mais o nome de necrografia cronológica e incompleta, do que o de uma ciência humana, reduzida a princípios fixos. As antigas universidades sagradas ensinavam história apenas à luz desta última, eles resumiram os séculos, as dinastias, as vidas dos soberanos, pesando-os pelo peso do bem ou do mal social, em todas as sociedades confederadas sob a lei pública do Carneiro e sob o ensino integral do Cordeiro. É por isso que, não apenas entre os povos asiáticos e africanos, mas entre os próprios gregos, haveria extrema atenção e certas descobertas a serem feitas, questionando os principais hierogramas do que é comumente chamado de mitologia comparada. Para nós, judaico-cristãos, a história é uma escola inegável de moralidade política. Nenhum princípio fixo, nenhum método universalmente aplicável, nenhum fio de Ariadne, nenhuma tocha neste cemitério e neste labirinto de anarquia política. De modo que, na idade em que a alma e a inteligência estão em um estado nascente, imprimem para sempre em si mesmas, com uma energia de assimilação que nunca mais terão, o que o ensinamento lhes entrega como forragem, o estudante e o estudante são convidados a caminhar nesta avenida do crime universal, no meio da noite, e sair dela da melhor maneira possível. Sua consciência e sua virtude. Mas, como a história é, afinal, a única escola de política, conclua, e não se surpreenda, que na forma de nojo primeiro, depois de ambição, de ignorância sempre, a revolução está se tornando cada vez mais generalizada, tanto abaixo quanto acima. Sobre o assunto da história grega, como da história romana, o professor universitário quase nunca deixa de montar o hobby da República e, no que diz respeito à fina resistência da Grécia ao nimrodismo persa, há, no entanto, razões superiores, mais importantes a serem apontadas do que essa superfície enganosa, da qual Atenas é a sereia. Por 1800 anos, o judaico-cristianismo de Eulópio não precisou dar um passeio na história antiga para ver uma série ininterrupta de Dário e Mardonio, de Datis e Artafernes, de Xerxes e Artaxerxes com mãos longas e intermináveis, quando se trata de saquear o território e rebaixar a soberania do vizinho. Sem mencionar a homenagem. Da mesma forma, do maior ao mais cada um dos povos judaico-cristãos em Cifrão também produziu mais Miltíades, mais Leônidas, mais Temistolides, mais Euriades, mais Aristides, mais Pausânias, mais Xantípes, mais Simões, do que qualquer república grega já banida deles. Sem dúvida, a Grécia repelindo o invasor oferece uma bela lição, mas a Pérsia vencida não é menos digna de interesse, uma vez que continua sendo o árbitro da Grécia até que, colocando sua coroa imperial e o peso de sua espada na anarquia das sociedades gregas, Alexandre vem e se apressa em demolir a mesma Pérsia.
Sem dúvida, TYR gemendo através de Isaías e Ezequiel dá origem a versos muito bonitos, mas Samaria e Jerusalém, oprimidas pelo mesmo poder da iniquidade, não são menos instigantes. Sem dúvida, o desespero de Atossa fornecerá a Ésquilo um lugar comum belo, embora não muito generoso, mas quem descreverá o desespero da própria Grécia sob a mão de ferro do nimrodismo romano? A história política é como os programas que são vendidos no teatro, mas esperamos em vão que a cortina suba, e a ação real não está neste papel. Os poetas épicos, instruídos nos templos, viram a verdade da história, antes que os historiadores esotéricos, começando com Heródoto, começassem a fofocar, fora do monumento sagrado, como turistas do outro lado do canal diante das ruínas do mundo inteiro. Os deuses que um Valmiki, um Homero ou mesmo um Virgílio fazem pairam sobre essas crises do governo geral dos povos, que são chamados representam os principados em conflito e tocam muito de perto a verdadeira biologia do estado social terreno e a síntese das ciências. Mais alto ainda, das profundezas da suprema iniciação, Moisés diz em poucas palavras toda a lei do il histórico antes e de Shu, e Nimrod eclipsou Ku, a força sucedeu à lei pública, coroou a anarquia, erigida em um império, queria fazer as pessoas esquecerem a sinarquia universal e o imperial arbitral. Jesus, na sua oração, verá melhor do que os historiadores este mesmo pano de fundo de toda a história, quando diz, e adveniate legnum tmm, fiat voluntam tua, sintem coelo e enterrai a Moisés olha para o passado, Jesus para o futuro, ambos veem os fatos à luz transcendentalmente científica dos princípios e fins do reino de Deus no estado social. Certamente, os heróis gregos têm sua importância, mas não é neles que reside sua razão de ser, é no molde social que ainda os fabrica, apesar da política anarquista dos municípios feudais da Grécia e de seus prud'hommes usurpadores. Esse molde social é a sinarquia primitiva de Orfeu. É por isso que, testemunhando o esmagamento do Egito, vítima do cesarismo persa, Pitágoras foi direto para o centro e a cabeça da Grécia, quando foi ao templo Doen de Delfos e ao de Olímpia, onde o conselho dos anfictiões estava sentado. Foi, de fato, em torno desse eixo da vida que Orfeu, adotando nos santuários egípcios o trinitarianismo de Krishna, reconstituiu a sinarquia dos 12 tribos da Hélade, Doride, Messênia, Fdid, Locride, Beócia, Mégara, Fleontides, Argolis, Acaia, Elis, Arcádia, Jônia de Atenas. Conselho Local de Anciãos, formando os tribunais de primeira instância, Conselho Geral de Leigos Iniciados, conhecidos como anfictiões, e formando o Tribunal de Apelação, Conselho de Deus, formando no Templo de Apol Ion Delfim o Tribunal de Cassação, tal era a Hélade de Orfeu. De Delfos em diante, seu ensinamento irradiou através dos outros santuários de Júpiter a Olirpie, de Minerva a Atenas, de Ceres a Eleusis, de Juno a Argos, de Baco a Tebas, etc. Além disso, a educação pública tinha ainda outros meios de ação social nas assembleias que os iniciados presidiam sob o nome de Jogos de Apolo Pítio em Delfos, de Júpiter em Elis, de Hércules em Argólida, para não mencionar os Jogos Olímpicos, os Jogos Istmicos, etc. Esta era a verdadeira Grécia, isto é, o próprio estado social grego. É no templo de Apolo que devemos procurar autoridade, no conselho dos anfictiões o poder da justiça da Hélade, nesses dois conselhos o segredo da força intelectual e moral da Grécia, a fonte da qual brotaram todas as suas instituições civilizadoras, que devemos ter cuidado para não confundir com os pobres empirismos políticos de suas repúblicas comunais e suas monarquias cantonais. Tal é, finalmente, o molde vivo e social em que o espírito de Orfeu presente em sua obra atingiu, através da iniciação, os heróis, os pensadores, os artistas, que irradiaram seu gênio na humanidade. A religião que criou a Grécia ainda estava indo para até que a política a perdeu para sempre. Na hora em que Pitágoras veio advertir todos os iniciados gregos, a sinarquia órfica foi pisoteada por uma anarquia geral. O feudalismo havia começado de novo, como nos piores dias das chamadas eras heróicas, multiplicando, entre os jônios, tiranias municipais, oligarquias de dinheiro às custas da demagogia pobre, entre os dórios, ferozes aristocracias militares, realeza paroquial. Apesar de Delfos, apesar dos anfictiões, um convento de prud'hommes, não tendo mais dórico apenas no nome, e que um iniciado dos templos do Egito, Licurgo, tentou organizar, levantou-se contra essa anarquia geral com uma vara de ferro e leis de sangue.
Como Roma e Itália, Esparta teria escravizado toda a Grécia e precedido o Império da Macedônia, quando Pitágoras veio aos templos para lembrar as principais divisões da Hélade a necessidade de retornar ao programa social de Orfeu. Já não era sem tempo, pois o cesarismo persa, depois de ter dominado a dominia asiática, atacou tudo na Europa Oriental que lembrava o antigo Império Dórico, do Cáucaso à Trácia, Peônia e Macedônia, que tornou tributária. Era ainda a velha guerra da anarquia cesariana contra os remanescentes jurídicos da antiga teocracia imperial e da antiga teocracia, cuja autoridade, em todas essas regiões, era o templo solar de Delfos. Os sacerdotes iniciados conseguiram sufocar, por enquanto, a rivalidade política entre os dórios e os jônios. Atenas era digna de Esparta, e Palas respondeu ao chamado de Apolo por Milcíades e Maratona. Tessália, Upríde, Tebas, Argólida e Acaia não se moveram. A coincidência da revolta do Egito pelos restos do sacerdócio com a resistência dos templos de Delfos, Eleusis e Minerva não pode escapar à observação. Depois de ter esmagado a revolta dos egípcios, Xerxes rolou sobre a Hélade um dilúvio de 5 milhões de homens, metade para o combate, metade para suas tripulações terrestres e marítimas. Como o cesarismo assírio da antiguidade, o Império Persa resgatou todas as emporocracias marítimas e as forçou a fornecer-lhe 4.107 navios de transporte ou guerra. A enumeração de Heródoto dos povos que compunham esse mar humano pode dar uma ideia do número de nações que o nimrodismo mantinha sob seu jugo e cujo ouro e sangue ele pressionava: persas, bactrídeos, sacianos, medos, sicianos, hircanianos, partos, corasmianos, sogdianos, gandarianos, dádices, cassianos, sarangianos, pactices, ontians, micians, paricanians, assírios, arianos, indianos, árabes, etíopes, egípcios, paflagonios, ligianos, mateanians, mariandinians, sírios, trácios, cabalians, meonians, lazonians, milians, moches, tibarenians, macrons, mosinaesians, mares. A previsão da Pite aos enviados de Atenas confirma o que eu disse sobre o cisma feminino e a política de Cesariana que resultou dele, e 0 de videira Salamina. Como serás fatal para o filho da mulher? Este filho da mulher é o império arbitrário, agora persa. Temístocles, o iniciado, carregou os atenienses nas ondas para a vitória predita pela voz sagrada. Foi sob o mesmo impulso divino que os 300 dórios, Leônidas à frente, correram para as Termópilas, certos de que se encontrariam vivos após a morte que os esperava. Era a época dos Jogos Olímpicos e dos festivais de Apolo de Carnia, que nem sequer foram interrompidos, apesar da aproximação da invasão. Um entusiasmo religioso incendiou as almas dos iniciados, pois esses mistérios não foram em vão desde que Pitágoras os reviveu. Os historiadores gregos também relatam coisas sobre o templo de Apolo que devem ser lidas nas entrelinhas, dada a lei religiosa e seus juramentos. O pontífice de Delfos correu para o templo. O exército persa se aproxima, inumeráveis, submergirá a cidade santa, profanará, saqueará e destruirá os santuários. Não temas, troveja a voz do Deus Sol ao seu pontífice, e eu me defenderei. Há uma palavra de ordem do templo, a cidade se esvazia e fica muda como um túmulo. O exército persa entra nele, e apenas as estátuas o mantêm passando. Alguns momentos depois, ela saiu em pânico, deixando os santuários intactos e fugindo sem ousar se virar. Podemos ver, nos historiadores gregos, as chamas irrompendo da terra, a tempestade lançando inúmeros trovões, o sacudido Parnaso deixando blocos de rocha rolarem do topo de seus cumes, e ainda não menciono tudo o que poderia mencionar. Milagres, alguns dirão, mentiras, outros dirão, nenhum dos dois, eu responderei. A ciência antiga ainda estava lá, neste sacerdócio e neste templo, com a antiga magia inseparável da justiça eterna e da sabedoria eterna. Essas maravilhas que estou abreviando, vimos no Sinai, e a fonte científica da qual procedem é a grande iniciação, que Orfeu recebeu ao mesmo tempo que o legislador dos hebreus. E no momento em que escrevo estas linhas, essas mesmas maravilhas ainda são possíveis, e a ciência da qual elas dão testemunho ainda existe nos santuários da Ásia. Preciso apenas como prova, no que diz respeito à psiquiurgia, a carta do iniciado indiano inserida no capítulo LY do presente livro.
Foi o mesmo espírito que levou os gregos à altura daquelas outras maravilhas que são chamadas Termópilas, Salamina, Plateia e Mícale. Foi esse mesmo espírito que, após as guerras persas, apareceu, como uma glória de 1000 raios, ofuscando o presente e iluminando o futuro. Na poesia lírica, Anacreonte, Píndaro, Safo, Corine; em poesia dramática, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes; na música, todos os anteriores; em história, Heródoto, Tucídides, Xenofonte; em eloquência, Demóstenes, Ésquines; na filosofia da popularização, Sócrates, Platão, Aristóteles; em medicina, Hipócrates; em arquitetura e escultura, Fídias, Policleto, Miron, Glísipo, Praxíteles; em pintura, Zeuxis, Parrasius, Apeles. Aqui está tudo. Não pergunte à política o segredo do surgimento desses gênios. Pergunte a essas mães, e eles lhe mostrarão o templo, pois é lá que a religião, o único poder criador da ordem social, estava lá, porque somente ela, com o conhecimento dos princípios universais, possuía e possui a ciência divina da vida, o plano real do universo e o do estado social do homem. Herdeiros dos filósofos gregos, não se enganem, vocês possuem apenas sua popularização esotérica. Mas eles estavam longe de serem religiosos, e por trás de sua popularização, havia a iniciação. É em vão que fundais escolas seculares e ateias, em contraste, eu sei, com os erros da política clerical em que, desde o Concílio de Trento, os vossos sacerdócios foram comprometidos. Você não vai engendrar nada dessa maneira, nada além de esterilidade, nada além de mediocridade. Só a vida dá a vida, e a política de divisão ou oposição nunca deu nada além da morte, especialmente quando subordina o ensinamento. Você instruirá mecanicamente a memória, você vai sobrecarregá-lo com tudo que os sentidos podem submeter à razão, mas isso é tudo, você nunca alcançará a alma, você nunca saberá como cultivá-lo, você nunca despertará a inteligência, você nunca saberá como educar. Você pode atacar o molde do homem. Depois de ter esmagado o germe dele em sua flor, você pode fazer LYCS de mulheres e atacar a reserva de Deus na humanidade. Você é a morte e só sofrerá a morte. Você é a análise e destruirá toda a vida social. Saiba disso, então, de uma vez por todas, o que é verdade nesta Grécia não é política, é educação religiosa, e é por isso que ela deixou um testamento vivido, e a revelação do belo, o esplendor vivo do verdadeiro. É por isso que, onde você não vê nenhum exemplo para dar aos jovens, exceto os dos retóricos, dos sofistas e dos políticos da Ágora, vejo Pitágoras, vejo Orfeu, vejo os templos, vejo a sinarquia primitiva, a lei social do reino de Deus, e eu entendo, e me curvo. A Hélade foi constituída por Orfeu de maneira científica, de acordo com o programa social de todos os antigos templos. Até a Guerra de Troia, ela manteve e observou religiosamente este programa, mas então as repercussões da anarquia política e intergovernamental da Ásia chegaram a ela, assim como à Itália. Então, como em toda parte, os terceiros conselhos tinham precedência local sobre os outros dois, dos quais se tornaram independentes, os dos países agrícolas, a fim de estabelecer o domínio de sua oligarquia opressora, e o outro, os das cidades marítimas, para continuar o exemplo das empregacias fenícias. A Hélade, sendo assim dividida em tantos domínios locais e feudais quanto cidades, não oferecia nada além do espetáculo da completa anarquia, condenada à guerra civil perpétua. Nesse todo, dois tipos opostos de governo empírico se destacaram: Esparta e Atenas. Os espartanos eram uma espécie de ordem militar sem bárbara, pertencente à reação do Oriente. Lá mais brilhantemente teimosa, graças a uma ignorância erguida como um sistema. Licurgo organizou esta ordem com dois modelos em memória, Creta e o bastão egípcio de Heracleópolis. Ele fez tudo o que pôde, dado o ambiente em que operava. Mas no Egito, o pessoal ligado aos templos necessariamente cultivava as ciências e se submetia à sua autoridade e exame. Pelo contrário, os espartanos desdenharam toda a ciência desde o início e, sendo políticos puramente empíricos, nunca entenderam a religião, exceto como um meio de dominação. A organização é conhecida demais para que eu me debruce sobre ela longamente. Um senado de 30 velhos com o direito de convocar e dissolver assembleias populares, 2 reis colocados, 130 anos depois de Licurgo, sob a tutela dos Éforos, uma espécie de comunidade entre os membros da ordem unidos sob juramento, abaixo,
os inferiores, os Nocomodes, os Perioecii, finalmente, os Messeuianos e os Elilotes. Tal é o caráter dessa anarquia vista de cima, oprimindo milhões de homens sob a arbitrariedade de um punhado de usurpadores. Possuindo pela força a mordomia do templo de Delfos, direta ou medialmente, eles se cobriram com ele, golpeando-o com impotência, a fim de seguir um plano bem definido de domínio sobre as cidades gregas. Para esse fim, eles organizaram-se da seguinte maneira. Substituindo-se ao conselho de Anficílios que afogados na lei comum da Hélade, eles estabeleceram, na própria Esparta, uma dieta de seus aliados, mas nessas assembleias o Senado lacedemônio relia para deliberar em segredo. Além disso, por todas as cidades da Grécia, e sob a influência de um Gerião que não tinha mais nada além da política, eles viram os fios de uma trama traiçoeira brilharem. Vião nasceu, uma verdadeira sociedade secreta ou etere, que, em todos os lugares, parecia ser apenas local. Arístole preservou para nós a fórmula do juramento exigido dos destinatários, sempre escolhidos entre os usurpadores que haviam sacudido o jugo das instituições unitárias da Hélade. Aqui está uma parte deste juramento: você jura menor que 4 derrotar o advento do povo ao poder e fazer toda a oposição que depende de mim. Mas mesmo nisso Esparta não era mais sincera do que na religião, e ela fez uso desse tipo de maçonaria antiga apenas para dividir as cidades gregas entre si, dentro de si, e para prosseguir sua dominação brutal, por em Cealão seus Larmostes e seus soldados. De fato, se a Hélade tivesse recuperado sua unidade trinal, os Stictions não teriam falhado em restaurar aos Laenielis e aos Essênios tudo o que Esparta havia tirado deles. Passemos agora ao tipo governamental, que também é empírico, mas diametralmente oposto ao de Esparta. Em Atenas, foi também uma aristocracia, mais de dinheiro, que fundou a República, para não ter mais a sombra de um controle local e dominar os atenienses e os etecas como quisesse. Quando Solon, iniciado nas ilhotas de Ísis, no Egito veio para reorganizar Atenas, o despotismo dos grandes e ricos não conhecia limites. A tosse dos juros era usura e, como em todos os lugares por onde a revolução e o feudalismo haviam passado, o devedor foi reduzido à escravidão. Draco foi obrigado, a fim de subjugar essa anarquia de cima, a recorrer a uma severidade que ela não podia tolerar. Gilon tentou em vão pegar uma coroa. Solon não tomou nenhum desses dois caminhos, mas aprendendo opinião, ele se ajudou a dar suas leis e sua constituição a uma edilidade que se tornará autônoma e soberana. Redução da taxa de juros, liberdade de escravos para dívidas, independência das pessoas dos novos devedores, que esse foi o primeiro golpe que ele desferiu nos prud'hommes atenienses. Ele então dividiu o povo em 4 classes e isentou os pobres de todos os impostos. Senado de 400 membros propondo leis à Assembleia do Povo, 9 arcontes aplicando essas leis, Areópago ou Suprema Corte de Arcontes que deixaram o cargo, poder de censura a este último, tal era a Constituição de Solon. Ele tornou o trabalho obrigatório, Atenas sendo condenada por sua situação à imporcracia como Tiro e Sidon, e exigiu que o escravo abusado pudesse reivindicar justiça e vender a outro senhor. Além disso, ele armou o povo em quartéis, cada um com seus hoplitas, sua cavalaria e seu general. Estes últimos estavam sujeitos a um dos arcontes que mantinham a voz de elenco neste conselho de guerra. Os generais deveriam permanecer no cargo apenas 1 ano por medo de tender à ditadura. A organização de Goti é absolutamente empírica e suas muitas vitórias devem ser óbvias. No entanto, La Bruyère exclamou: que cidade! Que leis! Que polícia! E assim seu estilo dá errado por uma página inteira, de exclamação em exclamação. Mas o próprio Solon não tinha tantas ilusões sobre seu trabalho, Plutarco nos diz. Perguntaram-lhe se suas leis eram as melhores, e ele respondeu: e sim, mas de todas aquelas que os atenienses poderiam então receber, o que é muito diferente do ponto de vista de nossos empíricos políticos. Por muito tempo, as usurpações locais só puderam ser remediadas pelo empirismo e, no melhor dos casos, iluminando-o da maneira mais sábia possível, e foi o que Solon fez. Mas Esparta não deixou de ter sua facção permanentemente em Atenas, e a própria Atenas estava, como todo governo empírico, à mercê de todas as incógnitas e de todos os eventos imprevistos de dentro ou de fora. Internamente, os cargos públicos, não sendo submetidos a exame,
ficavam à custa dos indivíduos e à mercê da opinião da maioria. 11. O resultado foi um ataque ao fantasma do controle que Solon, através do Areópago, tão sabiamente evocou. Atenas, como todas as democracias empíricas, nunca valeu mais do que valiam os homens que a dirigiam, sem poder organizá-la de maneira séria e duradoura. O próprio Pisístrato só podia se manter fazendo concessões à multidão que permitiam a esta última se entregar à discrição da loucura, bem como da sabedoria, de um Alcibíades impuro, bem como de um Péricles puro. Item externamente, Atenas, como Esparta, tornou-se a cabeça de 3 ordens de cidades federadas, e aliados, súditos e colônias. Ela teve a sabedoria de colocar o centro religioso de seu império em Delos, no templo de Apolo, como Esparta teve a astúcia de se cobrir com o mesmo deus em Delfos. Mais tarde, o Senado de Atenas agiu com menos prudência, forçando as cidades e ilhas federadas em torno de seu empório a se submeterem à sua jurisdição imediata e a enviarem seus casos para pleitear perante o tribunal do Areópago. 15.000 atenienses tinham 10 milhões de afluentes ou súditos. Como todas as emporocracias, esta república não tinha outro poder senão o crédito da opinião pública em casa e no exterior. Daí a necessidade de mostrar esquadrões por toda parte e de tomar os pontos estratégicos mais importantes, a fim de poder defender com o menor número possível de homens um império colonial, espalhado desde o Quersoneso da Trácia até todas as ilhas, e até a Itália, até Turium. Tais foram os 2 polos do empirismo que impediram a Hélade de recuperar a unidade erudita de suas antigas instituições. Esses 2 centros de federações rivais, um agrícola e aristocrático no sentido feudal da palavra, o outro industrioso, comercial e democrático no sentido dos municípios de nossa Idade Média, deram a todos o exemplo da Grécia e, por meio da rivalidade, a possibilidade de ligações semelhantes. De modo que Corinto, Argos, Olinto, Tebas, etc., em vez de se ajustarem a um tipo científico como o da sinarquia de Orfeu, tomaram por sua vez como modelo esse duplo empirismo, que defendia a Hélade, de armas na mão. Nessa anarquia geral, as instituições fundadoras foram necessariamente rebaixadas, quando não foram pisoteadas. Com certeza, jogos públicos ainda eram realizados, a sombra do Conselho dos Afictions era invocada de tempos em tempos, e a independência e o livre acesso do Templo de Apolo em Delfos e o de Júpiter em Olímpia estavam inscritos no cabeçalho dos Tratados de Paz. Mas, sob esse formalismo, a verdadeira religião social da sétima foi, no entanto, reduzida à impotência de exercer sua ação e sua autoridade sobre um corpo de justiça armado com uma lei pública, a qual essa anarquia não concederia força executiva. Esparta nem mesmo respeitou o direito de asilo em seus próprios templos, testemunha de Minerva Chalciaecos, onde Pausânias foi emparedada pelos Éforos e por sua própria mãe, que trouxe a primeira pedra. A mesma cidade não tinha mais respeito pelos templos de Delfos e Olímpia, cujo tesouro perpetuamente levava para sustentar suas ligas e guerras. O mesmo Prudomir militar não hesitou em devastar Eleusis, assim como no início das guerras messênias se recusou a submeter o crime de um dos seus ao conselho dos anfictiões. Este exemplo, cheio de desastres, foi seguido em todos os lugares. Corsíria na disputa com Corinto, oferece em Iaia a arbitragem do templo de Pelfi, Corinto se recusa, Alcibíades, tão fatal para Atenas, foi condenado por ter parodiado em uma festa os mistérios de Eleusis e esmagado as estátuas de Hermes com o jovem dourado que ele estava arrastando em seu rastro. Foi sobre este assunto que o Hierofan, o grande pretriase teano, recusou-se a obedecer à injunção feita pelo povo, aos Eumolpides, que eu não sni po asterisco pr pmr mdire, mas para abençoar. 2 anos depois, o mesmo povo, mais uma vez à mercê do mesmo homem, apesar de sua traição e dos desastres da Sicília, forçou o sacerdócio a se retratar de suas maldições, que o hierofante Teodoro recusou. Os arcadianos não têm mais respeito pelo templo de Júpiter em Olímpia e levam o tesouro para subornar mercenários. Eles se recusaram a comparecer perante o conselho dos Anfiótons, onde foram convocados pelos Mantineis. Esta mesma Assembleia de Justiça condena em vão Esparta a uma multa por ter surpreendido a fortaleza conhecida como Cadmeia em Tebas, e por ter instalado uma guarnição lá, e Esparta guarda Cadmeia, a mesma independência dos Fócios vis-à-vis o mesmo poder desarmado. Esses sacrilégios simplesmente mataram os Trácides,
guardiões do templo de Delfos, os beócios podem muito bem convocar o grande tribunal da Héliada para decidir sobre este ataque. Atenas e Baque e Demônio se recusam. Eu poderia multiplicar muitos desses exemplos, mas os que precedem provam que, se a Grécia foi perdida, foi por sua própria anarquia, por não ter sido capaz de preservar ou respeitar a autoridade e o poder de justiça que Orfeu lhe legara como um tipo de organização que coroava os conselhos locais de suas cidades. Na Hélade, como em toda parte, foram esses terceiros conselhos locais que, para usurpar poderes precários e, no fundo, ilusórios e fatais, romperam, com a sinarquia, as únicas condições possíveis do organismo social, científico e saudável, verdadeiro e duradouro. Não é de surpreender, portanto, que restem poucos documentos sobre Orfeu, nem que sua memória tenha sido removida das obras de Hesíodo e Homero. A comunidade leiga de pitagóricos, fundada por Licis em Tebas, não terá os mesmos temores, e depois de ter iniciado Pelópidas e Epaminondas, também iniciará Filipe e Alexandre. Mas, nesse ínterim, não tendo um governo geral conforme a sabedoria e ciência de seus templos, a Grécia estava fadada a sofrer o do empirismo persa e do nimrodismo. De fato, a Hélade vitoriosa, no entanto, permaneceu arbitrada pelos Césares de Suze, enquanto a Macedônia, por falta de verdadeiros iniciados, não se opôs a ela, revivendo a autoridade e o poder das instituições primordiais. Desde o fim das guerras persas, os maiores capitães da Grécia vislumbraram à luz das espadas a necessidade de aproveitar a vitória, para não cair novamente na anarquia à mercê das léguas das cidades, das guerras civis, e, consequentemente, dos estrangeiros. Todos os historiadores judaico-cristãos foram enganados pelas paixões políticas ou pela prudência forçada dos escritores gregos sobre o assunto de Pausânias e Temístocles. Em tais homens, por que procurar o móvel e não ver os outros, mais de acordo com o seu valor? Quem pode afirmar que, instruídos pela experiência, eles não quiseram trazer toda a Grécia de volta à unidade, confiando no Império Persa, para forçar a mão dos poderes usurpados do duplo município de Esparta e Atenas, certos de que, após sua derrota, o nimrodismo assírio não poderia ser tentado a escravizar Elade. Pausânias desejava derrubar os éforos, emancipar os ilotas e dar igualdade civil aos messênios. Ele sabia melhor do que ninguém por que meios traiçoeiros o Senado de Esparta impediu a Grécia de se unir. Havia em sua mente todo um plano superior à política ferozmente egoísta dos membros do Senatemon da Lacedemonia. Portanto, é permitido atribuir a Pausânias uma visão mais generosa e geral do que a do usurpador Prudhomes, que o fez morrer de fome no templo de Minerva. Da mesma forma, por que aceitar sem reservas o que Cornélio Nepos, de acordo com todos os autores que o precederam, diz que Temístocles desejava submeter a Grécia ao rei dos reis? Banido por seus compatriotas, ele fez como Napoleão e, derrotado pela Europa, e se refugiou em Artaxerxes. Mas mais generoso do que a Inglaterra, este último dá a este nobre inimigo em plena propriedade, Magnésia, Lampsaco, Mintus, vemos ainda melhor que não estamos no que estamos vendo. Por que não admitir que Temístocles não tinha a mesma visão clara que Pausânias, sobre o assunto da anarquia geral da Grécia e a necessidade de acabar com ela? Quando ela foi vitoriosa e de acordo com o vencido César. O fato é que o que não foi feito em bloco por esses dois homens, em benefício da Hélade, será feito em detalhes, em detrimento de seus políticos. Item o Império Persa continuará sendo a fonte da rivalidade entre as cidades e ligas de toda a Grécia. Pelos meios à disposição das monarquias políticas, e ainda mais de um império agindo como um governo geral, a corte de Suze não deixará de se opor à anarquia grega, como, na Europa desde 1648, todo governo que tem a ditadura da força emprega astúcia para dividir e se opor aos estados cristãos entre si e em casa. De fato, em 457, foi Esparta que estendeu a mão para Artaxerxes, Esparta que causou a morte de Pausânias pelo mesmo motivo. E ela recebe dinheiro do rei dos reis para levantar tropas e invadir o território de Atenas. Em 412, foi novamente o mesmo Prudhomes espartano que, a conselho de Alcibíades, assinou um tratado com Tisafernes, que entregou todos os gregos da Ásia a Dário. Em 411, este mesmo Alcibíades alojou-se no palácio do mesmo Tisafernes. Em 407, foram os deputados atenienses que Farnabazo levou ao rei dos reis, e a quem Ciro prendeu.
Em 407, novamente, foi Galicralidas quem estava em Sardes, estendendo a mão para Esparta a Ciro, que o fez esperar um dia inteiro por uma audiência, que ele finalmente recusou. Ao mesmo tempo, no exército de Giro, havia 14.000 gregos, e Xenofonte relatou a história. Em 393, foi Cpnog de Atenes quem chegou a um entendimento com o pior contra Esparta e expulsou seu Armostia das cidades gregas da Ásia e das ilhas. No mesmo ano novamente, por quem o conselho da Liga de Atenas contra Esparta foi presidido, por Faroabai, na própria Europa, onde ele pediu a guerra, fez com que o ouro fluísse livremente, deixou sua frota em Conon e deu a Atenas somas consideráveis para erguer as longas muralhas. Em 392, assim que a corte de Susi viu que Alênis estava reconstruindo seu império, Cli leva Conon para Sardes, onde Trirácio o coloca na prisão. Foi então Esparta que mendigou, e Antalcidas está Susi, onde o rei dos reis lhe ditou os fundamentos da paz conhecida sob o nome deste Lacedemônio. No mesmo ano, foi Tribazus quem, por ordem de Sunimrod, convocou todas as cidades beligerantes e ditou as condições imperiais, e abandono dos gregos da Ásia, destruição das léguas das cidades. Por esta triste barganha, Esparta manteve a Messênia. Em 369, Ariobazus, sátrapa do Helesponto, queria salvar Esparta, e por boas razões. E é ele quem está fazendo o que os prudomes municipais da Grécia deveriam ter feito, se não tivessem usurpado as funções soberanas do Conselho dos Anfictiões. Ele propõe uma reunião de todos os deputados dos vários estados, e onde? Para Delfos. Ele enviou Filiscos de Abidos para lá com todo o dinheiro necessário para comprar toda essa anarquia de políticos. Nada está concluído, graças a Tebas, onde, por trás de Eporrainondas, está o colégio dos pitagóricos que Licis transportou para lá. Portanto, com seu sacerdócio à frente, Tebas, depois de ter quebrado, em Leuctra e Mantineia, a espada dos falsos templários de Esparta se recusa a abandonar Messene, que ela reconstruiu para mantê-los o gisatrismo persa, sabendo onde estava o grande inimigo da Grécia na própria Grécia, levantou tropas às suas próprias custas para a Lacedemonia. Então, também, o governo geral não tendo mudado seu eixo, Pelópidas foi enviado por Tebas ao ditador do mundo. Então, finalmente, em Susa, toda a Grécia está aos pés do rei dos reis, e Tebas, Esparta, Atenas, Arcádia, Argos, Elis. A Europa não está hoje também lambendo as botas do representante da força, seja ele quem for? Artaxerxes, tratando toda essa delegação à sua mesa, não tem consideração neste congresso, exceto pelo único homem que ele não pode corromper, Pelópidas. Ele assinou um tratado apenas com ele, e foi a ele que confiou a decisão de toda a Grécia. Com o ouro persa nos bolsos, os diplomatas voltaram de mãos vazias, fazendo trocadilhos, contando anedotas sobre as mulheres da corte, criticando modas, vestidos, luxo e culinária. Dir-se-ia que um foi em 1648 ou 1815. Concluir. Há várias maneiras de estudar a história. Uma, elementar, enumera os fatos, a outra os compara ao mesmo tempo e os soma de acordo com as séries bem caracterizadas que eles dão de século em século. Esta segunda maneira torna possível, apreendendo as relações sincrônicas ou sucessivas desses fatos, determinar suas leis, que são apenas a expressão formulada dessas mesmas relações. Finalmente, o empirismo elementar da história sendo assim trazido de volta às condições de uma ciência exata por este método comparativo e legislativo, é preciso dar um passo adiante, e então se está no meio da religião intelectual, em plena síntese científica da seguinte maneira. Essas leis, que regulam a ordem pela ordem, ou a desordem, opondo-a a si mesma, nada mais são do que a expressão racional dos princípios puramente inteligíveis do estado social terreno como um todo ou em suas partes. E isso é assim, quer esses princípios sejam reconhecidos e aplicados cientificamente por uma sinarquia, quer sejam mal compreendidos e violados empiricamente pela fantasia anárquica das vontades diretoras, sem uma regra superior, uma fantasia decorada com o nome de política. Isso era perfeitamente conhecido naquela época, se não pelos templos, rebaixados por essa política e reduzidos a um papel puramente oficial, pelo menos pelas comunidades laicais, onde a tradição positiva da síntese do conhecimento e da lei trinitária do reino de Deus na humanidade foi preservada. Em Tebas, Epaminondas foi aluno de Licis,
E pode-se examinar esse herói com uma lupa, não se descobre uma mancha nele. Em sua casa e em sua escola, Filipe havia crescido e estava crescendo, que vai se tornar rei da Macedônia e entrar na Grécia pela porta legal das grandes instituições que os prudomis locais há tanto tempo pisotearam para se tornarem soberanos, para devorar uns aos outros depois e se submeter, em vez de uma arbitragem magistral, à política e à ditadura do cesarismo persa. Além de sua iniciação pitagórica, Filipe também recebeu a dos mistérios de Sainotrace. Os historiadores gregos tinham seus próprios misos potite e Eurutites, Toeslis, criticam a intervenção de Filipe Misdri no RUSDE, mas essas razões, baseadas em todas as causas da anarquia que acabo de apontar, não podem ser erguidas em lições mais do que essa própria anarquia, sem privar a história de todo valor científico, de todo significado social. A anarquia grega há muito havia aberto a porta para a Macedônia, e a intromissão desta última era pelo menos tão boa quanto a da corte de Susi. Atenas não tratou com Pérdiccas Conuco Esparta, quando esta quebrou a trégua de 30 anos. Ela não havia renovado esse tratado um pouco mais e fortalecido sua aliança com uma aliança com Cialces, rei da Trácia? Pérdiccas certamente fez um jogo duplo, já que forneceu 1000 macedônios aos espartanos na campanha contra a Carania. Mas fazia muito tempo que na Grécia naquela época, política e moralidade se divorciaram, testemunham as odiosas máximas da iniquidade internacional que a própria Atenas estava prestes a professar em relação a Melos, e sob a influência deletéria do ímpio Alcibíades. Os assuntos são regulados de acordo com a equidade, de país para país, quando, de ambos os lados, a necessidade o comanda com a forças iguais. Não, o poder, estando do lado do poder a maior, ordena que a fraqueza obedeça. Deuses, assim como homens, o tome pela força. Não fizemos essa lei, se ela foi aplicada antes de nós, e estamos traçando o perfil. Se você fosse nós, faria a mesma coisa. Na hora certa. Mas não pense que é ruim, então, merecer esses governos de força, que você merece sua má vontade. Nem você acha ruim que esses governos de força entrem em conflito uns com os outros, no fólio, na iniquidade e na ruína assim erguidas em leis internacionais. Não pense que é ruim, também, suportar todas as consequências desses governos, mesmo para os 30 tiranos, para a escravização dos mais fortes, para a escória desse cálice de iniquidade que é chamado de empirismo político. Mas se você quiser sair deste inferno, eu o desafio, se você não adotar o espírito científico das sociedades em seu governo, tanto geral quanto particular. Os Abramides e todos os verdadeiros iniciados clamam a você que os estados e os povos só podem ser libertados deste empirismo por este herói hereditário dos santuários do Cordeiro. Na conduta de Filipe da Macedônia em relação à Grécia, há uma correção inegável. Como Epaminondadas, mas em circunstâncias muito favoráveis, uma vez que ele poderia emprestar ao antigo direito público do Eila da sanção de uma força considerável e independente, ele sabia como ser o homem de toda a Grécia de uma só vez, quando, por muito tempo, foi possível para os estadistas das diferentes cidades apenas pressionar pelo desmembramento da Grécia por si só. Enquanto espera pela interferência armada do neradismo persa. E critiquei demais, e com razão, os vícios radicais de todos os governos políticos, e especialmente daquele que os arbitra todos pela força e pelo fogo na arbitrariedade imperial, para não homenagear Filipe da Macedônia e a An-Exander, a quem a maioria dos historiadores quase nunca deixa de atacar como simples Demóstenes. Mas não estou escrevendo este livro para consolidar as novas pontes da anarquia das sociedades, seja em seu organismo interno, seja em suas relações mútuas, seja em seus ensinamentos primários. Venho iluminando a história da raça humana, há mais de 8.000 anos, com uma luz que não se compromete com nenhuma sombra. Filipe e Alexandre representam o fim da série, o do desmembramento da sinarquia órfica pelos prudomis gregos, o de todos. As falhas deste último na erudita arbitragem da epopeia de Mênfis por um poder central de justiça recrutado pelo exame de uma autoridade de ensino. Agora, como Filipe, iluminado pela iniciação, entra na Grécia. Lá está ele. Em 372, os anfictiões condenaram Esparta, como eu disse, e Esparta, sendo governada por um poder empírico, anarquista em relação à antiga constituição da Hélade, riu dessa decisão, que era desprovida de sanção armada. Depois, havia os fócios, que trataram,
Da maneira sacrílega que relatei, não o grande poder de justiça de toda a Hélade, mas a própria autoridade, em Delfos. Atenas e a Lacedemonia tinham, nesta ocasião, recusado formar a liga comandada pelo Conselho Imperial Onomachos, chefe dos Focidiaris, acabará de ver, por instigação de Esparta, o tesouro do templo, fruto das dádivas de toda a Grécia, para resistir, pela força, à decisão de seu grande Conselho de Justiça. Foi então, em 553, que Filipe marchou sobre esse anarquista e, para que não houvesse dúvidas sobre o caráter de sua intervenção, ele mandou colocar o louro de Apolo nos capacetes de seus soldados. Os fócios foram punidos e, pela primeira vez em muito tempo, as instituições magisteriais giantes de toda a Hélade têm uma sanção armada, finalmente. Em 546, Filipe cruzou o Ternopilai e convocou os anfitriões, que julgaram, desta vez, os fócios, sem que estes pudessem rir da majestade do antigo direito público da Grécia. Ao mesmo tempo, o rei da Macedônia é nomeado por aclamação presidente dos Jogos Pítios, e ele tem os votos que ganhou às custas dos povos sacrílegos e anarquistas no grande conselho do antigo governo helênico de equidade, que está sujeito ao controle da sabedoria e da ciência sacerdotais. A religião acabará de matar a liberdade, dir-se-á? É exatamente o oposto. Fazia muito tempo que a liberdade política se matava por sua irreligião social. Fazia muito tempo desde que os prudomis locais mataram a própria Hélade e a desmembraram para colidir com seus restos sangrentos em uma guerra civil sem fim. Filipe sabia quais eram os princípios da vida social que determinaram a criação da sociedade grega, e ele reviveu esta sociedade, emprestando seu fugir-se a esses princípios orgânicos. Se a própria Grécia tivesse sido capaz de preservar essa vida social, Filipe nunca teria sido capaz de intervir para ressuscitá-la. Quanto a Alexandre, é pela mesma porta magistral que ele também aparece na Grécia. Nas Termópilas, ele convocou os anfictiões, em Corinto, ele restaura ela de toda a sua alma de vida, que se eleva acima das miseráveis rivalidades dos campanários, à Assembleia Geral de todas as cidades gregas. E sobre esta alma coletiva brilha a inteligência mais helênica que já esteve a serviço da unidade órfica, o gênio armado da Grécia, que vai sulcar com um rastro de luz e calor heróicos, a terra escurecida e congelada por um estúpido nimrodismo. Alexandre, diz Plutarco, tinha ido muito alto na ciência esotérica. Como seu pai, que foi assassinado aos 47 anos, ele certamente estava familiarizado com o programa social dos antigos templos e das comunidades de leigos iniciados. Assim, esses dois homens devem receber um lugar especial, ao lado dos grandes faraós egípcios, pois foram criados no mesmo espírito, com os olhos voltados para a criança ideal no passado, para a mesma esperança no futuro. Suas faltas pessoais, até mesmo seus crimes, não diminuem esse fato, que permanece absolutamente estabelecido, e essas falhas e crimes dizem respeito à sua personalidade e não aos princípios impessoais do governo geral que neles foram inculcados. E do qual seu governo dá testemunho. Se Demóstenes se coroa de flores ao saber do assassinato de Filipe, a anarquia ateniense não ganha nada, o presente e o futuro do mergulhão e de todo o GR perdem imensamente, graças a esse crime. Pois este pai e filho unidos teriam restabelecido o império de Ram, um reconstituindo a sinarquia na Grécia e reunindo toda a Europa para sua tríplice arbitragem, o outro desembainhando com sua espada o tríplice círculo universal deste governo da luz em todo o globo, como ele desejava. Aqui me contentarei em marcar a passagem de Alexandre e sua atitude diante de todos os templos da terra, onde seu gênio, dando-lhe a vitória, colocou à sua mercê os povos e suas principais instituições. Sua conduta é de extrema importância a esse respeito, esses templos sendo tantas universidades nacionais, e representando, não ignorância e superstição, como foi dito, mas a tradição escrita de sabedoria e ciência, desmembrada e falsamente oposta a si mesma por políticas arbitrárias. Onde quer que este último tenha coroado sua anarquia no cesarismo, desde Show, nós o vimos atacando implacavelmente os templos, destruindo-os, queimando seus livros, quebrando seus monumentos e dispersando seus sacerdócios. Tal não será a conduta do discípulo de Aristóteles, que é instruído não apenas na doutrina esotérica desse mestre, mas em sua ciência esotérica, bem como na de outros centros de informação. Aristóteles e o rei Alexandre, saudações. Você me escreveu para me repreender por ter minhas aulas acroamáticas.
Eles são, de fato, entregues ao público, mas não realmente publicados, uma vez que permanecem ininteligíveis para aqueles que não recebem explicação oral. Dito isso, só vou lembrar para o registro que Aristóteles havia estudado à luz da tradição secreta quase 250 constituições empíricas de povos, tanto gregos quanto bárbaros. Comparando esse fato com o que Plutarco diz sobre a iniciação de Alexandre e os ensinamentos dados a Filipe em Tebas, onde Epaminondas foi instruído pelos pitagóricos, entenderemos facilmente o que se segue. Em Troia, Alexandre sacrificou a Palas. Depois do Granicus, ele enviou 300 troféus a Atenas para o templo de Minerva. Em Éfeso, ele prestou homenagem a Diana e deu para o templo o tributo que a Pérsia exigia. Em Tiro, ele se curvou no santuário de Hércules em Jerusalém diante do sumo sacerdote Jadua. No mesmo ano, no Egito, ele foi recebido como libertador e, através das areias, ele avança para o templo de Amon, para se ajoelhar diante do símbolo zodiacal da antiga lei de Ares, que por tanto tempo presidiu o governo geral dos povos pela ciência, justiça e economia. Depois de Arbeles, ele está na Babilônia entre os sacerdotes Helialdeanos, ele sacrifica Abel, ele reconstruiu os templos destruídos por Xerxes. 4 anos depois, em Nice no Monte Meru, ele reverenciava com os sannyasis e os lamas budistas os traços de Ram, seu antigo modelo, que não havia fundado o império arbitral do que ascender, por este grau grandioso, ao soberano pontificado de toda a terra. Item a política grega, tão mesquinha na própria Grécia, graças à sua ignorância do programa social da autoridade de Delfos e do poder de justiça formado pela iniciação, nunca poderia ter esquecido seus rancores mesquinhos de cidade em cidade, rebaixados à classe, seu empirismo em uma palavra, e teria se afogado em sulcos de lama e sangue. Sob o calcanhar do cesarismo persa. E se Alexandre assim carregou toda a Hélade nas asas de uma águia, se ele a levou para a luz através das correntes superiores da universalidade terrena, foi, mais uma vez, porque ele bebeu da grande fonte sagrada nos cumes do conhecimento. Caso contrário, ele teria sido apenas mais um Nimrod, enquanto os historiadores devem escrever um ponto de interrogação em sua tumba. Sabendo que os diferentes deuses são apenas os vários símbolos de um único e mesmo conhecimento, este jovem rei dos reis, saudando a todos com sua espada, significou que seu pensamento os havia trazido de volta à unidade. Além disso, sendo os templos o centro da ciência e da arte, ele trouxe arquitetos, engenheiros, chefes de guildas e associações agrícolas, industriais e comerciais. Finalmente, a fim de restaurar a vida à economia geral, que havia sido sangrada por milhares de anos, ele arrebatou o ouro estagnado nos tesouros pútridos dos sátrapas e dos palácios imperiais. Não apenas seu gênio, mas os longos estudos de seu pai e os seus próprios magistralmente indicaram a ele todos os pontos da terra onde esse rio metálico deveria fluir, galvanizar a atividade e reabrir a circulação da vida entre os 3 continentes. Assim, ele semeou seu caminho para Alexandria, como Ram de Nissas, Nicenos ou Niceia. A que ele criou no Egito mostra como ele soube escolher, e enquanto Roma fundirá os pedaços sangrentos dos povos na mesma carnificina militar, na mesma podridão oficial e administrativa, Alexandria, fundindo pensamentos e interesses materiais, ressuscitará esses grandes mortos para a vida intelectual que será levada como um redemoinho pela alma soprada por Jesus Cristo no corpo social judaico-cristão. Arriano registrou a tradição preservada em relação aos projetos de Alexandre. É visto como um pensamento absolutamente cíclico e de acordo com o escopo do antigo Império de Ram, que gentilmente abraçou à luz da sabedoria e da paz universais os 2 hemisférios deste globo. Uma frota de 1000 navios foi encomendada de todos os estaleiros da Fenícia, metade para o Mediterrâneo, metade para o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico e a circunnavegação da África. Além disso, Heráclides, nas margens do Cáspio, presidiu a construção de outro esquadrão destinado à conquista do Império Neuturaniano dos Hunos. Quinto Curcio e Diodoro ficaram surpresos ao ver Alexandre usar a púrpura em Susa e, em Carâmnia, aparecer em uma carruagem triunfal com os símbolos de Carneiro, Dionísio, Devanaúcha e Baco. No entanto, era a única maneira de indicar a alguns que ele era imperador pela força das armas, a outros que tipo de governo geral ele queria reduzir o império caiu graças a Exu, graças a Ninus, arbitrariedade política e materialismo. Não se poderia falar melhor aos olhos dos povos que conheciam o valor ideográfico desses símbolos.
Sua generosidade como conquistador, sua sabedoria como administrador, sua terrível firmeza diante da resistência ou rebelião, sua audácia e coragem invencíveis, seu arrependimento explodindo em lágrimas após sua violência, sua iniciação e seu gênio são tantas garantias de que ele teria sido digno de si mesmo e de seu ideal superior, executando com maestria seus projetos colossais. Do alto de seu império, tal soberano, moderado no ardor fervente de suas paixões como homem de guerra por sua responsabilidade como organizador e como imperador da justiça, certamente teria recebido a inspiração divina necessária para levar seu trabalho ao sinárquico universal. Ele teria reunido os templos e universidades de todo o mundo em um supremo conselho de Deus, em torno dos santuários de Amon, Salém e Delfos. Ele teria reunido em uma corte internacional de justiça todos os governantes da terra e, como representante imperial do direito público e de seu poder, ele o teria submetido à consagração da autoridade anterior. Em todos os lugares, ele teria gostado do restabelecimento das antigas assembleias locais e de seus poderes econômicos. Em todos os lugares, finalmente, ele teria gostado que as funções principais fossem acessíveis apenas pelo exame, a sanção social da autoridade dos corpos docentes, a única garantia possível da verdadeira ordem e liberdade. Mas há poderes de iniquidade neste mundo que não abdicam facilmente. Gomen Tomenment morreu Alexander? Um homem desse calibre não morre de febre por 7 dias diante de tal trabalho, que ainda é apenas esboçado. Rafael não morre quando, possuindo a ciência de Perugino, tem em sua mente lápis na tela as sutilezas das obras-primas às quais deseja respirar a exuberância da vida que seu gênio fertiliza. Filipe havia sido morto pela espada. Alexandre morreu, portanto, aos 33 anos, em 525, e havia 9 deles desde que ele lançou um último olhar para a capital da Macedônia, em seu palácio em Pela, agora Lenige. Com ele voava a esperança dos templos e das comunidades seculares de reconstruir magistralmente de cima a baixo uma ordem real no lugar da desordem universal que cismas, revoluções feudais e impérios arbitrários haviam multiplicado em todos os lugares. A partir de então, as grandes instituições sociais se desvaneceram cada vez mais na Europa, África e parte da Ásia, diante das instituições políticas que haviam surgido da anarquia. E a noção do governo geral do mundo e do governo particular das sociedades de acordo com os princípios fixos determinados pela ciência antiga, será totalmente velada. Todos têm em mente o desmembramento do Império Efêmero de Alexandre, sua divisão primeiro em 4 reinos, depois em 3, a desunião e rivalidade destes últimos, abrindo assim a porta para a política e as armas romanas. Na Macedônia, como em todos os lugares, as paixões soberanas disputavam com sangue, assassinato e guerra civil os pedaços do reino. Fiel aos seus erros feudais, a Grécia recomeçou suas ligas, Aqueia e Etólia. Alguns grandes indivíduos se destacam pela inanidade das concepções políticas, mas sem um plano superior. As ordens são silenciosas, e sob a tempestade da arbitrariedade e da guerra civil, os templos se limitam ao culto e à cultura dos indivíduos, sem poder exercer qualquer ação pacificadora sobre as comunidades ou sobre os governantes. Além disso, assim que Filipe III terminou a Guerra das Duas Léguas, Roma apareceu. Sua política era quebrar a unidade dos povos em todos os lugares, a fim de absorvê-los em sua própria, divide e impera. O Egito sob os Lágides é menos esmagado do que anteriormente sob os Aquemênidas, mas o individualismo europeu dissolve mais o senso moral, o senso social, o espírito científico de suas velhas instituições. Somente a intelectualidade grega ganha com o contato nesta antiga terra sagrada, quebra seus limites estreitos e joga ao vento os ecos dos lábios moribundos de Ísis. Ptolomeu Soter fundou o Museu e a Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu II, Filadelfo, a pedido dos numerosos judeus neste novo centro de transações, anexou seu nome à chamada versão dos 70. Ptolomeu IX começou a colidir com seu império contra o do Seleuco, e os romanos não faltarão a partir de então, aproveitaram essa oposição para se introduzirem no Egito e na Ásia Menor. Item na Síria, a mesma forma arbitrária de governo entronizada pelos Seleucidas é introduzida por guerras e assassinatos de generais. Mas esta parte do Império de Alexandre foi quebrada e fragmentada novamente. Antíoco perde a Galácia e a Bitínia. Seu sucessor viu a fundação dos reinos independentes da Pártia e da Báctria. Antíoco, o Grande,
interveio contra os romanos e foi derrotado nas Termópilas e na Magnésia. Antíoco IV, Epifânio, reprime os judeus, e toda a Síria, devastada pela discórdia, explorada por maquinações romanas, passará gradualmente sob o domínio da República Ocidental. Além desses belos remanescentes do Império de Alexandre, devemos também mencionar Pérgamo, um de cujos reis, Átalo, aliou-se a Roma contra Filipe III da Macedônia, dos quais outro, Eumene II, também apoiou a política romana contra Antíoco, o Grande, incluindo um terceiro Átalo III, deixou sua fortuna para Babel do Ocidente. É também o reino do Ponto com todos os seus Mitrídates, o sétimo dos quais se levantará tão valentemente contra Sula, Lúculo e Pompeu, e legará a Ode sua vingança aterrorizada. Finalmente, foi o reino da Armênia, que em 189 ressuscitou de todas essas fragmentações, e cujo maior rei, Tigranes, afundou no heróico naufrágio de Mitrídates. Eu estava prestes a esquecer a Pártia, erguida um reino independente por Arsaces, chefe dos Arsácides, e que, disputando Síria para os Ptolomeus, mais tarde manterá Crasso sob controle. Assim, graças à fragmentação do Império de Alexandre, a tempestade humana, descendo de todos esses domínios rivais, choca os povos e os priva de toda a solidariedade inteligente, de toda a direção unitária. Assim, a anarquia das lideranças políticas é devorada, sem ver a chegada do ciclone da mesma natureza, cujos círculos destrutivos são cada vez mais estendidos pela conspiração dos prud'hommes de Roma contra toda a raça humana. Aproveitemos o interregno imperial que a morte de Alexandre deixa na história até que César se levante, e extraamos do passado lições universais o suficiente para iluminar o futuro. Com o discípulo de Aristóteles e Filipe da Macedônia, a única energia suficientemente iniciada pela tradição para servir de alavanca política para a ciência social, aplicada ao governo geral do mundo, foi eclipsada. Do Rio ao Danúbio, do Cáucaso ao Atlântico, os povos estão mais do que nunca à mercê do empirismo, isto é, da política racional e apaixonada, sem controle, sem autoridade, sem providência humanamente presente ou ouvida. Escravizadas por poderes de terceira ordem resultantes da brutalidade do número de espadas ou votos, as nações não serão mais governadas por princípios científicos, nem pela lei moral que deles deriva, mas apenas pela força em todas as suas formas, isto é, pela única fatalidade. Assim, as raças desmembradas são condenadas sem recurso à destruição mútua, e quando, sob a opressão da guerra universal, a derrota virá, trará a morte nacional, sem que nenhum político, seja ele chamado Macabeu, Arato ou Filopoemen, seja capaz de efetuar a ressurreição. Este último virá para todos em um futuro distante, mas de onde? Dos estados presas de governos pessoais? Dos cultos rebaixados por esses estados? Não, do mais alto dos céus de onde vêm as almas, e das profundezas dos mistérios do hermetismo moisíaco. O furacão que rompe as dominações políticas deixa intactas as humildes comunidades seculares da Babilônia, Judéia e Egito. Mas os povos conquistados devem permanecer mortos, esperando por uma nova alma de vida social, e os mais iníquos deles que, com a espada na mão, se levantarão no cemitério de suas conquistas, também não terão recurso político contra a iniquidade e a falta de inteligência de seu próprio governo, e ele morrerá de sua própria podridão. Ele será precipitado tanto mais profundamente no abismo da decadência e da dissociação, quanto mais alto seu falso poder original tiver subido de triunfo em triunfo, para a coroa imperial do Nino, para a tiara pontifícia do Belochus. Mais e mais instituições sociais desaparecerão na Europa e em uma parte da Ásia sob o abraço sangrento e a agitação de indivíduos, como cadáveres sob o enxame de vermes. As instituições políticas que os substituirão poderão invadir e contaminar o espaço, eles não estarão sujeitos ao teste de duração. O tempo se esgota em esforços vãos contra os líderes, obras grandiosas dos verdadeiros arquitetos sociais, ele ri dos quartéis, dos empresários políticos, com um toque de asa, os manda de volta ao nada. No presente capítulo, desejei enfatizar em particular apenas um fato importante, que resumi. O empirismo político grego não representa, como dizem os ensinamentos universitários atuais, um ponto de partida orgânico, mas uma dissolução da sociedade pelo triunfo efêmero da política dos terceiros concílios de uma sinarquia. Ora, se foi necessário lançar uma luz extremamente brilhante e precisa sobre essa sociedade antiga, outrora universal, e sobre a política que a destruiu,
e sobre os esforços locais dos iniciados para recriar sociedades particulares do mesmo tipo. Agora é suficiente notar rapidamente o curso geral dos fatos que carregam o caráter de dissolução política e a impotência do empirismo contra ela. O leitor agora possui os princípios, a lei, a medida comum da ordem social, e os detalhes anteriores são a prova definitiva disso, adicionados como uma soma sob a adição sucessiva de eventos. Antes de fazermos por Roma o que fiz pela Grécia, voltaremos ao tempo do desmembramento do Império de Alexandre e lançaremos um último olhar sobre a Ásia. Vamos resumir brevemente a história de Jerusalém a partir desse momento. Se tiramos os olhos do povo judeu para acompanhar as sucessivas experiências da Pérsia e do rei da Macedônia no governo geral do mundo, é porque já havíamos dito de antemão sobre esta nação tudo o que era importante para o leitor ter em mente. A carta salva por um corpo de estudiosos ao mesmo tempo diretor da vida política judaica, sob o controle do cesarismo persa, e, finalmente, o espírito preservado à sombra das comunidades seculares. Por sua própria culpa, desde sua aliança com os imperadores da Assíria e da Babilônia, a liderança da sociedade judaica não desempenha nenhum papel no curso geral dos eventos de acordo com a ciência, ou o programa social de seu fundador, a iniciação de seus predecessores, ou a dignidade de um povo escolhido para carregar tal slogan. Não é nem mesmo, nesta tempestade universal de povos, um navio entre os esquadrões em conflito, mas um barco arrumado para a nau capitânia do Império Nimródico, seja ele qual for, e de acordo com sua fortuna ou naufrágio até que um novo povo levante a coroa da anarquia imperial. Mas há outras forças sociais na Ásia sobre as quais também teremos de dar uma última olhada. O primeiro é o budismo, cujos esforços notaremos durante os 3 séculos anteriores à nossa era. É sempre importante que o leitor tenha em mente que todo culto é, em sua essência, um fato de ordem científica, que tem consequências sociais semelhantes. Sem o budismo, sem sua pacífica cultura intelectual e moral, em vez de ter que sofrer apenas invasões parciais de tártaros e muçulmanos, a Europa seria hoje engolida por toda a Ásia. Depois do budismo, diremos algumas palavras sobre o Trina e seu domínio entre os povos mongóis e turanianos do Oriente. Em seguida, retornaremos à Europa para assistir Roma elevar seu empirismo ao nível de uma revolução geral. Ao mesmo tempo, entrará em dissolução social e arrastará consigo metade da raça humana em sua morte moral. Mas saindo das comunidades judaicas seculares, com Jesus, o espírito dos Abramidas e de Moisés terá semeado o renascimento com o germe de uma nova vida social, purificando os indivíduos até os dias atuais, e depois trazendo as instituições europeias de volta à sinarquia trinitária. A dogmática dos cultos torna-se tanto mais opressiva quanto mais se afasta do espírito científico e sintético do fundador. Esdras e Neemias, e com eles os eruditos prudorrens da grande sinagoga, provocaram por sua severidade um novo cisma e a reconstrução de um templo no Gerizir. Exceto pelas disputas de Joiatam e Josias disputando o soberano pontificado, há pouco a ser notado até a conquista de Alexandre e, além disso, o leitor pode recorrer a qualquer história sagrada. Os sátrapas persas governaram a Palestina como o resto do império, dividindo e conquistando, extinguindo o máximo possível toda a vida intelectual. O aparecimento do conquistador toacedoniano teve o efeito de libertação sobre a liderança judaica e deu origem à nova prova da universalidade dórica de templo em templo. O Hayoiri relata, de fato, que ao ver o nome sagrado, o esquema divino gravado na lâmina dourada frontal e na tiara do sumo sacerdote Jadua, Alexandre se curvou. Parmênion ficou surpreso com isso, o que prova que ele não teve a iniciação de seu mestre, que respondeu da seguinte forma: não é diante do homem que eu me curvo, é adiante do Deus a quem ele representa. Então Alexandre subiu ao templo e ofereceu seu sacrifício de acordo com os ritos que o sumo sacerdote lhe indicou. Com a morte do imperador, Jerusalém, como todos os outros centros universitários do mundo, perderam a esperança de ver a ordem social reconstruída de acordo com princípios fixos, com um direito internacional, oferecendo garantias de adiofiservância, estabilidade e paz. Os Lagídios e os Seleucidas logo souberam se tornar mais odiosos para a Palestina do que todos os sátrapas persas. Havia calma no despotismo asiático, uma vez que a tempestade da dominação triunfou. Após a coleta do tributo, ele dormiu em seus haréns e o deixou viver, enquanto não fosse acordado. Com os gregos, a agitação do nimrodismo europeu era perpétua,
como as guerras civis do passado. Curiosos, assediadores em cada detalhe, eles levaram para o governo do Egito, Babilônia, Bactra e Síria seus hábitos mentais suspeitos, inquietos e processuais, sua turbulência, sua indiscrição, sua ganância insaciável, suas maneiras cínicas. Nada é tão despótico quanto o anarquista no poder. Nada é tão iníquo quanto a legalidade da arbitrariedade, nada é tão pesado quanto a chamada leveza da fantasia, quando ela veste o coturne do palco histórico, ou as botas do governo. No entanto, os generais de Alexandre ainda permaneceram eretos por algum tempo, graças ao hábito do arnês, graças à curvatura da disciplina do mestre. Mas quando o grunhido perdeu esse rebanho, apenas o prud'homme permaneceu, cambaleando sob a fumaça inebriante da onipotência e sob o peso de sua má vontade, coroa na cabeça, cetro na mão. Os literatos apressaram-se nesta chuva, antes do granizo, antes do relâmpago. Sob os Ptolomeus Sotero e Filadelfo, sob Demétrio de Falero, eles coletaram até 200.000 volumes na biblioteca de Alexandria, que César queimou. A versão grega da Septuaginta só foi unida nos pedidos desse tipo dirigidos a todos os templos. 2 sacerdotes, um egípcio, outro caldeu, Maneton e Beroso, já haviam salvado preciosos documentos cronológicos do dilúvio político. Ignorantes da história real da raça humana, os gregos eram ainda mais sectários, e é por isso que os sacerdotes e as ordens leigas contribuíram para a entrega no exterior de tudo que a lei dos mistérios permitia que fosse lido. Nesse ínterim, Simão, o justo, e a sinagoga completaram o trabalho iniciado por Esdras. Com ciúmes de fazer como os Seleucidas, que, imitando todos os Nabonassars do passado e do futuro, instituíram uma nova era na Síria, os atenienses gravaram os chamados mármores parianos. Transportados para a Inglaterra pelo conde Thomas de Arundel, eles foram doados por seu neto para a biblioteca da Academia de Oxford. Esses mármores mostram uma intenção política manifesta de mudar o passado e resistir ao dilúvio de anterioridade das cronologias egípcia, babilônica e indiana. Nenhuma palavra de Orfeu ou da antiga sinarquia Trácia e Atenas, ainda o município feudal de Atenas, exceto por alguns antigos hierogramas dóricos, alterados, mal datados. Além disso, não tendo mais nada além da política, as seitas do ionismo e do dorismo eram ainda mais invejosas, pois era menos uma questão de religião. Anarquistas sob um poder fraco, anarquistas ainda sob o despotismo, mas então intrigados, inquietos, os jônios eram poderosos sob os lagídios e sob os seleucidas. Eles se vingaram com grandes dentes da disciplina dos falsos templários de Esparta, dos verdadeiros iniciados de Tebas de Epaminondas e Licis, e de todos os dórios do mundo. A secular Universidade de Alexandria foi, além disso, fundada por eles apenas para combater os santuários do Egito e sua determinação invencível de não entregar à profanação os tesouros da ciência antiga. Entre os 30 ou 40 professores dos chamados colégios de Serapis e Ísis, nunca houve um único judeu ou um dórico comprovado, pela simples razão de que o programa social deste último submetia o exercício ao poder judiciário e exercício desse poder à autoridade magistercial. Os cursos eram públicos e gratuitos, na aparência. Mas essa liberdade secular era, então como agora, um mero despotismo, pois tinha como controle o poder político grego. Asterisco é suficiente dizer que toda a série de ciências humanas, cosmogônicas e divinas não poderia ser ensinada. Peisitanatos foi quebrado em pagamento pelos Ptolomeus por terem desejado trazer o politeísmo de volta ao seu verdadeiro lugar, sujeitando-o à unidade divina. Além disso, homens eruditos ilustraram essa cátedra, que era tão difícil e necessariamente limitada ao esoterismo das ciências matemáticas, físicas e naturais, ou à vantagarelice da metafísica e da filosofia. Os nomes mais proeminentes serão Euclides, Aristile, Timocharis, Aristarco de Samos, Hiparco, Geminus, Teodósio, Menelau, Gesibius, Héron. Os mais bem informados vêm de templos e ordens como Aristarco, cujo padrinho de iniciação foi Filolau. Por sua vez, os santuários egípcios ainda treinariam homens como Arquimedes, Eudoxo e, finalmente, Apolônio de Tiana, um afiliado pitagórico que visitou todos os templos do mundo. Até Jesus Cristo, a Universidade de Mexandria será acima de tudo uma obra de reação secular e política do rionismo grego contra a educação universitária e o programa social de ordens e templos.
Essa continuação do trabalho de popularização das chamadas escolas junicas é o ponto de partida do empirismo científico e não científico, cuja bandeira Bacon tão felizmente, apesar de tudo, levantou a bandeira no Ocidente. Expliquei-me suficientemente nos primeiros capítulos deste livro em conexão com o duplo aspecto da ciência e da verdade para não voltar a ele aqui. Limitar-me-ei, portanto, a dizer, em resumo, que a política junica, agnóstica quanto aos princípios, e consequentemente, anárquica no governo das sociedades, era, como em toda parte, nada menos que tolerante, e tornava possível mostrar e ensinar apenas a ordem fenomênica que constitui o esqueleto do universo. Esta foi também a causa raiz da perseguição contra os judeus de Alexandria sob Filopátor e Epifânio. Por mais prudentes que a sinagoga e as comunidades tivessem sido na tradução grega do Antigo Testamento, os jônios, apesar da alteração dos termos cíclicos, viram bem a que lado o mosaicismo estava ligado e a que fim ele tendia, no fundo, por mais hermeticamente fechado que fosse. Fiéis aos seus juramentos, os sacerdotes egípcios recusaram-se a responder sobre este assunto como sobre muitos outros, e os governantes gregos observaram os judeus em todos os lugares com ansiedade impaciente. Esse puro dorianismo, essa unidade do espírito religioso e da vida social, da moralidade e da lei civil, esse rígido afastamento dos costumes, festivais e ritos dos jônios, irritou esses anarquistas. Foi ainda pior depois de Antíoco, chamado o Grande, que saqueou os templos, como os Cambises, os Sarginus e os Nabucodonosores dos tempos antigos. A expoliação do Templo de Jerusalém sob Seleuco Filopátor não poderia deixar de acontecer, assim como a violação da liberdade religiosa por Antíoco, diz o ilustre, nunca soubemos realmente por quê. Quantas perseguições, quantos roubos, quantos crimes, quantas vítimas, que prevaricação de todos os poderes necessários para provocar a explosão da grande revolta judaica. Foi então que Judas Macabeu se retirou para o deserto e preparou seu movimento heróico, cujo épico é lembrado por todos. Infelizmente, o sacerdócio oficial, há tanto tempo deprimido pelos reis, desempenha um papel triste nessas convulsões sangrentas. A tiara está em leilão, o maior lance a compra e é arrebatada dele novamente para entregá-la ao licitante, e Jazão, Menelau, ao Cid. É implorado ao vencedor, quem quer que seja, então ele se purifica, permanecendo vago por 7 anos. Toda a liderança santa naufraga nesta tempestade. Certamente o povo é grande em torno de seus heróis, mas em vão, porque é a política que está em jogo. O véu é mais uma vez rasgado pelo relâmpago da guerra civil e estrangeira diante dos olhos da nação judaica. Mais uma vez, o muro dogmático e fictício que os separava do resto do mundo sob a pedagogia política de seus estudiosos, abre-se aos seus olhos, através de todas as brechas, é a anarquia geral e armada que levanta horrivelmente 100 cabeças devoradoras, em vez de uma, como antes. No passado, a unidade do governo geral da força enganou os pontífices, os reis e os profetas, e depois toda a liderança judaica, incluindo Esdras. Tínhamos pensado ter encontrado um refúgio da tempestade sob a árvore Manchineel do Nimrodismo, um abrigo sob aquele colosso de iniquidade tão bem descrito por Daniel, um corpo de metal com pés de barro. Anarquia coroada pelos primitivos terceiros concílios. Hoje, todos os galhos da árvore e o próprio tronco caíram em 1000 pedaços. A nação nada mais era do que uma avalanche de digris pesados, rochas duras europeias, desta vez, e cada uma daquelas sob as quais eles se refugiaram da morte imediata, da morte que se aproximava. Foi assim que Macabeu fez uma aliança com os romanos. Tudo avançava com uma rapidez vertiginosa, e vimos de que altura, há 3000 anos. Depois dos princípios do bem social, universal, segundo a sua lei, temos historicamente desvendado as causas do mal e a sequência fatídica de suas consequências. Essas consequências são o assunto de toda a história elementar, onde o leitor pode encontrá-las, e deixemos, portanto, nossos pensamentos passarem, com as asas estendidas, sobre a vontade da justiça divina. No Ocidente, a anarquia romana levanta a cabeça em direção à coroa vaga dos Nemrods, ela desenrola em todos os lugares os anéis de ferro de suas legiões, sopra para longe o veneno de sua política de divisão e aniquilação. Quando Anel Babel tiver abraçado e engolido todas as cidades, todos os povos do antigo império de Ninus, ela se morderá, e morrerá envenenada, moral e socialmente.
Em seguida, a dupla pesagem do passado será verificada mais uma vez. Em uma das placas da balança dos fatos estará o velado espírito social, a sinarquia eclipsada do ciclo de Carneiro, dos Abramídios e de Moisés, uma memória pura preservada pelos iniciados leigos e pelos livros sagrados dos santuários. E no outro estágio, a vida dos povos dissociados. A anarquia triunfante das antigas ordens terceiras rolando da República para o Império, arrastando o Semir de Nínive para a Babilônia, de Babel para Susk, de Suzi para Pela dos sucessores de Alexandre, de Pela para Roma dos Quiurites e dos Césares. E, pela última vez, a salvação social virá dos nazarenos, das comunidades laicais e da ciência antiga, contida nos livros sagrados e comunicada pela iniciação. Pela última vez, o maior de todos os filhos de Deus fortalecerá a verdadeira doutrina de Israel, o mosaicismo aberto a todos os cultos, a todas as sociedades, seu Deus, o Deus do conhecimento total, seu Espírito, o Espírito social, sua lei, o siárquico trinitário. E para que não haja erro, este Filho de Deus, em sua oração, dirá: e seja feita a tua vontade, que o teu gago chegue à terra como ao céu. Os templos do Oriente, como certos santuários do Ocidente, conheciam, oravam, esperavam a alma que estava por vir. A ciência antiga chegou a designar o tempo astronômico, a conjunção de Saturno e Júpiter no 12º signo do zodíaco, observável e observado na Palestina pelos magos, no ano 747 da fundação de Roma, e verificado pelo astrônomo Kepler. Mas não antecipemos, e vejamos a utilidade social do budismo, que, hoje, como todos os cultos, está sob o peso de sua madeira morta, sob o fardo de sua teologia sobrecarregada e de suas formas esotéricas, acumuladas de século em século. Todo mundo conhece, ou pensa que conhece, essa reação religiosa e profundamente democrática contra o brahmanismo antiquado, contra os prudomis militares. Que, desde o imperador Pradyota, pesava no Índio quando o último Buda apareceu. À vista do Ceilão, pode-se ver de longe, no mar, em um redemoinho de verdura, um cone negro escalado por florestas de palmeiras. É a grande Ilha Verde, com seu céu deslumbrante, suas cidades antediluvianas, onde Dassarata, o Ravon Negro, foi definitivamente derrotado por nosso grande ancestral ocidental. Este cone escuro é o antigo Pico de Carneiro, que os muçulmanos renomearam para Adão. Abre-se um templo querido a 500 milhões de fiéis. No momento em que escrevo estas linhas, o sumo sacerdote Sumangala é ao mesmo tempo superior geral da Vidyadhya Parivena de Colombo, um grande seminário budista. É lá que os bonzos vêm, mesmo das profundezas da Ásia Superior, para descansar dos trabalhos do sacerdócio oficial. É lá que eles fazem seus grandes retiros e que, depois de terem mergulhado novamente no esoterismo, partem novamente com nova força, para a Índia, para a Birmânia, para a antiga Judéia do Reino do Sião, para as grandes ilhas, para o Japão, para Anão e para a China. É certamente a pura difusão moral e a alta intelectualidade desse culto que a Europa deve, como já disse, que não foi engolida por 1 bilhão de asiáticos impiedosamente levados à conquista do mundo por um Nimrod resumindo todos os outros. Assim, quando os viajantes ocidentais, com as mentes cheias de toda a nossa anarquia intelectual e de todos os nossos empirismos greco-romanos, deploram o respeito das populações do Extremo Oriente pelos bonzos ou pelos bonzos branis, eles certamente não sabem a gratidão que devem a esses religiosos. Sakyamuni era, como todos os reformadores que saíram das antigas ordens de ensino e justiça, um antinimrodista por excelência, não que ele fosse contra qualquer soberano, mas contra a anarquia coroada, o que é bem diferente. Como não há 2 pesos e 2 medidas na verdade divina e nas ciências sociais, não hesito em prestar piedosa homenagem a este Buda puro, como a todos os membros dos 2 primeiros conselhos de todos os países e de todos os tempos. Nos últimos séculos que precederam a era cristã, a atividade das igrejas budistas prosseguiu a passos gigantescos de vitória em vitória, enfrentando a violência de governos que se tornaram pessoais, a perseguição de cultos degradados por políticas arbitrárias e nunca respondendo a todos os golpes, exceto com benefícios intelectuais, morais e sociais. Em 340, o culto de Foi conquistou a antiga Judéia e abriu a era siamesa de Teacodon. Em 330, enquanto o livro de crônicas estava sendo escrito em Jerusalém, enquanto o Zendavesta estava sendo traduzido para o grego,
e os mistérios de Mitra estavam novamente penetrando na Europa, pois há muito tempo estavam lá em Creta, o budismo já havia conquistado a Índia. 11 Trabalhou nele sua grande ação de apaziguamento sobre o araê dos indivíduos, como Krishna havia agido sobre a alma coletiva pelas universidades dos templos, 29 séculos antes. Em 312, outro concílio se reuniu, na época em que Maneto, Bero e Megasthenes deixaram para a Europa algumas figuras da antiguidade real. Em 242 ainda havia um sínodo, do qual numerosas missões irradiavam na China e no reino de Pegu. Então os Brahmanes, picando-se de zelo, entregam ao exterior novos fragmentos dos Puranas, do Ramayana e do Mahabharata. Pali, a língua feminina, que data do cisma de Irshou, então deixou de estar vivo. Item em 122, o budismo desempenhou um papel extremamente benéfico sobre os citas turanianos. Em 120, de fato, esses conquistadores derrubaram o reino grego da Bactria e marcharam para a Índia, onde certamente teriam sido muito formidáveis como déspotas, se não fosse pela restrição moral do budismo. O rei Sita, Cadfises, que construiu Kanipur e governou uma parte da Índia Ocidental a partir de 76 DC, era budista, assim como Kanishka, que o sucedeu. No leste do Punjab, em 59, Nagarjuna também converteu o rei Milimpu. Ao mesmo tempo, milhares de missionários foram enviados a Java, Annam e China. Nesse império, a sabedoria da constituição social dada por F.O.Rai já havia enfrentado a experiência do tempo por 17 séculos, e o budismo, por sua ação sobre os indivíduos, secundou a dos literatos sobre o Estado. Mêncio, em 360, havia desenvolvido e resumido magistralmente a doutrina de Confúcio, que estava se tornando um agente cada vez mais poderoso da cultura, enquanto a educação superior de Lao Tse fazia dele, através do taoísmo, o esoterismo da grande universidade. Essas duas últimas correntes se formam, com o budismo, o Sankhya ou o trinitarismo doutrinário da China atual. Essa renovação da velha constituição sinárquica e democrática de F.O.Rai, essa dupla renovação dos elementos e formas do Estado social chinês e da autoridade da educação, gradualmente trouxe de volta ao seu papel orgânico o poder, que os imperadores haviam tentado tornar pessoal. A luta foi acirrada, às vezes sangrenta, sob a dinastia dos Tsin, que, a partir do ano 258, felizmente contava com apenas 6 soberanos. Foi o quarto que se mostrou o mais cruelmente anarquista em relação ao Conselho de Estudiosos, o mais iconoclasta em relação aos livros e monumentos canônicos e históricos. Sob seu filho, a reação contra a arbitrariedade levou a uma divisão momentânea das províncias e vice-reinados, mas a sábia dinastia Duzan pôs fim a isso quase imediatamente. Seus 25 imperadores apoiaram admiravelmente a renovação intelectual e moral e restauraram, desde o início, o poder magisterial dos tempos passados. Os Tsin estavam acima de todos os imperadores militares, e sob seu impulso, o Império Celestial pretendia trazer toda a Ásia de volta à sua hegemonia. Os exércitos avançaram até as Índias, mas um avanço do Estado social turaniano do Grande Tártaro na Grande Muralha fez os regimentos chineses cederem. Os Han foram novamente imperadores da justiça, reis dos reis da China e dos países sujeitos à sua suzerania. Eles se mostraram não menos enérgicos do ponto de vista militar, tanto em terra quanto na polícia dos mares infestados de piratas. Por muito tempo, a China, como a Escandinávia e como os islandeses, visitou os diferentes verões dos vermelhos americanos e manteve essas relações comerciais em segredo. Na Ásia, os Han continuaram a se opor com extremo vigor ao avanço dos citas turanianos, que a Europa conhecerá por nomes diferentes, entre outros, pelos dos tártaros e hunos. Não foi até 93 anos depois de Cristo que a destruição final do Império Neo-Turaniano do Grande Tatar ocorreu pelos exércitos chineses, que empurraram seus postos avançados até o Cáucaso Oriental. Já do ano 207 ao ano 126 a.C., os Han haviam enviado reconhecimento à pequena Bucaria e até as margens do Cáspio. A partir daí, eles estabeleceram relações com os países ocidentais, como relata Ptolomeu, enquanto no Extremo Oriente sujeitaram Tonkin e Cochinchina à sua suzerania. Em 126, oficiais chineses viajavam pelos países vizinhos do Mar Cáspio, encorajando e orientando os generais Sili que tomaram a Bactria dos sucessores de Alexandre. Com exceção da Índia, com exceção da Assíria,
com exceção da Ásia Menor e do Império dos Hunos, todo o continente asiático estava sujeito ao domínio ou suzerania do Império de Ephorrai, um século antes da era cristã. A conquista da Europa, e particularmente a da República Romana, foi agitada nos concílios de Qutseqin, mas a luta final com o reino neoturaniano do Grande Tártaro fez com que esse projeto fosse abandonado. Não existia mais governo geral na Ásia, a China tendia a ocupar a função. Todos esses fatos passados são de extrema importância do ponto de vista do futuro, e é por essa razão que os relato. A existência de uma nação judaica é, de fato, tão intimamente ligada e subordinada à de um governo geral digno desse nome que, para que um seja possível, o outro deve ser criado. Hoje, um restabelecimento dos judeus na Palestina certamente teria que contar com circunstâncias semelhantes às anteriores, embora modificadas pelo tempo, pela mudança de ambiente e pelo equilíbrio geral de poderes. Como no passado, um reino de Judá se encontraria mais uma vez preso, corpo e propriedade, na espiral da fatalidade, nos dentes de ferro do animalismo que ainda preside a vida das sociedades humanas desta terra pela astúcia e violência, pela diplomacia e pela guerra. Então, como no passado, haveria uma escolha entre dois caminhos, o instintivo e o intelectual, o político e o religioso, o empírico e o científico. O primeiro certamente levaria em pouco tempo ao mesmo resultado de todos os experimentos semelhantes desde a aliança com o nimrodismo assírio. Essa é a tendência perigosa para a qual a alta maçonaria, no tempo do grande Frederico, e com seu consentimento, desejava empurrar a liderança judaica. Este fato está registrado em um panfleto que se tornou bastante raro, Cartas sobre os Judeus pelo barão John Baptist Klotz, Berlim, 1783. Na segunda alternativa, não haveria necessidade de pensarem a um sério restabelecimento na Palestina antes de uma modificação sinárquica do governo geral, agora presidido pela anarquia. Então, os princípios intelectuais e científicos sobre os quais repousam as principais sociedades da Ásia, e de acordo com os quais foram fundadas, devem ser respeitados com a atenção que lhes dou, e à luz da mesma lei. No que diz respeito à Índia, China e Parsis, o pano de fundo sinárquico ainda está vivo no pensamento, sempre querido aos sábios desses povos. Eles nunca se moverão seriamente, exceto para dar uma mão a tal causa, eles nunca colocarão sua atividade na balança dos destinos da raça humana, exceto para a renovação da antiga universalidade. Eu provei suficientemente que o Abramides, Moisés e Jesus, visando o mesmo fim, não voltariam a ele aqui.